No episódio de hoje, a gente conversou com o Sensei Ricardo, multicampeão dentro e fora dos tatames, que veio contar para ele como é que foi essa trajetória de sucesso no Brasil e agora expandindo em Portugal. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pai da Eva. Hoje eu estou aqui com o Sensei Ricardo, tudo bem? Olá, tudo bem, Tudo Caio? certinho? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo Tranquilo. convite. Nada, que isso, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito. A gente trocou essa ideia já de marcar essa data já tem mais de um mês, eu acho, né? Já. E você, tipo, tá aí no ritmo de competição, etc. Conquistou tuas equipes aí, tua equipe, né? Teus alunos conquistando várias medalhas, vários pódios, tenho visto no Instagram. E aí a gente conseguiu só essa agendinha no É. começo, né? Mas que bom que estamos aqui trocando ideia. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado a galera que está aí acompanhando. Sensei, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Geralmente, as pessoas perguntam alguns clichês quando falam com algum atleta da luta, algum mestre, etc. É, eu não vou te perguntar, talvez a gente entre nesse assunto, como é que você pegou sua faixa preta. Na verdade, eu vou te perguntar o contrário. Como é que você saiu da branca? Você lembra? Olha, isso é uma pergunta que a memória já são quase 40 anos de Aham, judo. Aqui em Portugal é de judô, para quem começou no Brasil, Caio. aham. Já tô, já faz 40 anos que eu faço judô. Eu acho que a faixa branca é a mais difícil de sair, Por isso que eu perguntei. porque eu venho também de uma época, de uma geração diferente Aham, da de hoje. Meu sensei japonês, sensei Shiraga, no Brasil, que é o meu segundo pai, aham. super rigoroso, mega rigoroso. Eu lembro que eu acho que devo ter ficado, acho que uns quase 2 anos na faixa branca para sair, para Antigamente ficava fazer, bem para mais. mudar. E ele não deixava mudar de jeito nenhum, tinha que fazer exame, super rigoroso. E hoje em dia é totalmente diferente, né? Se você deixar uma criança 1 ano faixa branca, não quero mais, né? Exato, Resiliência tinha que ser desde exato. aquela época, acho que é a Exato. palavra. Eu lembro que antigamente era isso. Eu acho que até a minha geração, não sou tão. Eu não tô te Velho. chamando de velho, Ah, mas. velho. Não, não, Pode mas ficar tranquilo, Caio, porque eu acho velho. que entrou um pouco nisso, assim, de tipo, da mudança de faixa ser mais curta. Porque antes, se eu não me engano, a faixa, tipo, tu antes até, dependendo da idade, você nem passava de faixa. Isso continua ainda, assim, o que mudou muito, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, o aumento do número de faixas. Aham, Porque as crianças, a cada dia, começam mais cedo. aham. Antigamente, começava com 7, 8, 9, era a idade normal para começar um tipo de luta, enfim. Hoje em dia, eu tenho crianças, tenho umas babies com 2 anos e meio, Então, com 3 tipo. anos. Como que você vai esperar até 7, 5 anos uma criança em faixa branca? Desanima, desestimula. Estimula, tem que ser estímulo, né? Então, hoje em dia tem várias faixas intermediárias. Aham. Aqui a ordem é diferente do Brasil, né? Estou acostumado no Brasil, mas aqui as ordens são diferentes. Então tem a branca, branca amarela, amarela, amarela laranja. Então vão tendo os degrauzinhos antes, alguns degraus antes, enfim, Aham. para eles estimularem É, também ir evoluindo com o estudo, com os exames, enfim. faz sentido. Eu não lembro a ordem das faixas todas, eu lembro um pouco a do Taekwondo, que foi o que eu fiz mais tempo, foi Taekwondo. E era exatamente isso, tinha esse estímulo que tu era branca, aí era branca ponta amarela, amarela, amarela ponta verde, No verde Brasil ponta... são pontas, É. aqui são. Ela é dividida ao meio. No Brasil é Ah, branca, branca ponta cinza, até no Rio, né? Até aham. cinza e cinza ponta azul, azul e tem as Não pontas. sabia que tinha essa diferença. Então aqui é no meio da faixa, é um risco no Muda. meio? Na verdade, é uma faixa como se fosse quase metade, Ah, metade, ok. tipo amarela, laranja. Eu já vi essas faixas. É Ok, ela diferente. é metade, É o metade. padrão francês, né? Esse Ah, aumento de ok. número de faixas também foi um padrão francês. Então, segue esse padrão aqui na Você Europa. comentou uma coisa que para mim foi uma surpresa, porque o judô, assim como outros esportes, ele é um esporte olímpico, e eu peguei a transição do taekwondo não ser um esporte olímpico e se transformar num esporte olímpico. E por ter se transformado no esporte olímpico, lá na sede deles, lá na Coreia, lá do Sul, lá na sede eu esqueci até o nome do lugar agora, falei a memória, mas haviam regras e tudo mais. Eu acredito que o judô seja a mesma coisa, tem a Federação Mundial de Judô, Uhum. algo nesse sentido,
Mas essas regras da federação, pelo jeito, as federações também têm uma certa liberdade. Existe alguma diferença significativa, além de faixa, coisas assim, coisas a tom de curiosidade que você pode dizer da diferença de como funciona o judô no Brasil, aqui na Europa, não de Sim, técnica e sim, tal, sim, mas sim. mais dessas curiosidades da Ah, eu acho faixa. que existe a Federação Internacional, Aham, o judô, o desporto olímpico, né? E é padronizado. aham, Num geral, o núcleo geral, tipo, no topo da pirâmide existe um judô só. aham, Então, a base é tudo em japonês, os golpes são em japonês, então não existe você, por exemplo, se você for na Geórgia, na Rússia, no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o Sotogari vai ser chamado Sotogari. Não aham, existe uma tradução. aham, Existe só o nome em japonês e o Sotogari. Então, é uma coisa uniforme. Então, não existe a tradução para aquele golpe. aham, E aí, lógico, existem as variáveis o estilo de cada região, que nem mesmo na Europa. A Europa é muito grande. aham. Então, tem o judo, né? O judô o europeu, tem o leste europeu, que é um judô mais de força. Eles mudam muito, né? Porque aqui, vamos lá, tanto o Brasil quanto Portugal, criança nasceu, tá jogando bola. Tá chutando bola com jogador de futebol. É isso. Lá, leste europeu, costuma dizer que os caras nascem e já estão brigando, É isso. agarrando um ao outro. Aham. Então, essa é a diferença, né? Mas, basicamente, cara, é a mesma coisa. Ok. Funciona a mesma pirâmide. Você sente esse nível dessas crianças do leste europeu, por exemplo, em campeonatos europeus e tudo mais, isso se transfere para uma, eu vou usar essa palavra, não sei se é a palavra certa, uma espécie de, não é hegemonia o que eu quero falar, mas que são tipo, Soberania. Ó, é tipo tipo o Brasil no futebol há 10 anos atrás. Não, assim, são muito fortes. É Aham. um judô de muita força, eles têm, né? Mas o Japão é o Japão. Ah, não, eu digo aqui na Europa, aqui na Na Europa. Europa, é muito dividido. A Europa é muito grande, né? São Aham, muitos países, né? aham, Tem muitos, tá muito bem dividida as medalhas no nível europeu. O leste europeu é sempre muito forte. aham. Geórgia é muito forte, o Azerbaijão é muito forte, o Uzbequistão hoje em dia, sabe, tem formado umas escolas muito fortes. Eles têm, isso tem se traduzido até no MMA, porque eu vi que numa entrevista acho que foi no o Joe Rogan, alguém lá, algum lutador lá, falando dos lutadores do leste europeu, do Cazaquistão, daquele lado ali, eles falando que, tipo, desse lado também da Ásia ali, do sul da Ásia, que os caras também estão vindo também, tipo, com os caras, porque você falou, ele falou, cara, lá os caras nascem lutando. É isso, No intervalo do colégio, os caras falam, então, é isso, é eles, isso. como diz aqui, sai a porrada. É isso. Eles brincam de luta. E é uma coisa de amostragem, né? Porque também não quer dizer que o cidadão do Azerbaijão ele é um lutador melhor do que o Não, português ou o brasileiro. isso É não. porque, como lá, tipo, se tiverem 1 milhão de praticantes e 1% é bom, 1% de 1 milhão é uma quantidade Pois muito é, maior do que 1% de 10 mil, por exatamente. exemplo. É isso. Exatamente. Aí você vê no Japão, que se desenvolve o judô japonês, né? Não tem o Aham. que falar. Nasceu lá, é o berço do judô. E lá as crianças treinam, a polícia treina, então, enfim, é cultural. É uma coisa cultural do país. Quer dizer, se você pegar a seleção F do Japão e colocar num campeonato mundial sênior, vai ter várias medalhas. Eles são Então, pode colocar meio. o décimo lá de uma universidade que eles vão estar em destaque mundial. Por que que eu tenho a impressão, eu talvez esteja errada, de que a França também é muito forte no judô? Muito forte, não tá errado não. Eu acho que hoje a França é a segunda potência, mas é o meu ponto de Ok, vista. É ok. porque eu sou fã do judô japonês. Aham. Mas o judô francês é o segundo melhor. Eu acho que. Os caras Tanto tá. é que agora no Olimpíadas eles se destacaram, foram na É. Olimpíada lá na casa deles, eles foram melhor do que o Japão. Aham. Mas eles são. É muito quantitativo. Eles têm ginásios, né? Que a gente chama aqui em Portugal de pavilhões, Aham. né? Dos pavilhões, só para o judô. Só para judô, não é É um poliesportivo, né? pavilhão do judô com estrutura e as câmeras, né? As prefeituras dão apoio para aquilo. Então, eu acho que é o segundo, o desporto mais frequentado na França, se eu não me engano. E Então, é muito forte. isso tem a ver, talvez, com a. A gente até falou de amostragem e tal, então eu noto muito que o judô, ele acho que até por ele ser
uma forma, posso chamar assim, eu pratiquei luta há muito tempo, eu sei que não é a verdade absoluta, mas eu vou chamar assim para simplificar para o público. Por ele não parecer ser tão violento, digamos assim, que é uma Uhum. capacidade de que vai acontecer algum tipo de violência, ele tem uma entrada muito maior. Você acha que isso faz com que as crianças tenham uma entrada muito maior no judô? E a França, como criou esse ecossistema, isso acabou no futuro colhendo isso, né? De ter criado essa infraestrutura. Você acha que faz sentido isso? Você acha que o judô, na sua opinião, obviamente, ele é a melhor porta de entrada para uma criança que está começando? Sou suspeito. É isso. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te responder, mas vamos lá. Eu vou responder Em agora. vez de se Sim, é o melhor ou não, na eu verdade você vou pode o mais dizer indicado. o que que quais são Os os benefícios. Sim, vamos benefícios. lá. É Ó. isso. Eu vou falar como professor de educação física. Ok, Vou tirar ok. o próprio parte de professor de judô. A Unesco, a própria Unesco, Aham. reconhece já há alguns anos que o judô é o desporto mais recomendado para crianças dos 4 aos jovens de 21 anos. Ah, maneiro. Então não sou eu que estou falando. Isso Aham, aí é a Unesco. aham, Ponto. Como professor, o judô te traz o autocontrole, disciplina, ahn, te ensina. A primeira coisa que a gente que aprende no judô é a cair, aham. a queda. Então, por que a primeira coisa? Porque é ali que pode acontecer algum tipo de lesão. Então, a criança tem que saber bater a mão, tem que saber cair e levantar. Nada mais do que a nossa vida. Cai, Exatamente. levanta, cai, levanta. Então, acho que isso proporciona essa entrada. Então, os pais, né, culturalmente no Brasil, agora em Portugal também tem mudado bastante, mudou muito. Aham. Você falou, "Ah, já treinou judô quando era criança." Então, a maioria, você vê, meu filho já fez judô. Já fiz judô quando era criança no colégio, na escola, no interior. Então, todo mundo tem um pouquinho de vivência com o Aham. judô. E nós que somos brasileiros, né? O judô no Brasil é o desporto olímpico com o maior número de medalhas em Olimpíadas. Verdade. Então, não é valorizado como deveria ser, como qualquer desporto, fora o futebol, Aham. infelizmente. Mas eu acho que essa entrada nos lares, para os pais, eu acho que vem muito disso, né? Eu acho que isso daí em qualquer lugar. O judô transmite essa disciplina japonesa, esse respeito, a hierarquia, saber perder. Então, acho que isso, eu acho que essa é a grande diferença, né, de outras modalidades. Sim, Eu não vou sim. falar específica quais, mas eu acho que eu vejo isso como essa Sim, eu disciplina diferente. posso dar uma opinião de alguém que eu pratiquei outras modalidades e pretendo colocar minha filha no judô. Não Assim sabia que espero, já podia assim ser com espero. menos de 3 anos, eu achei que era com 3 anos. Já tem, nós temos Ah, bom saber, um bom bando de saber. maluco lá em Gaia que tem turma de baby, tem Ah, turminha bom baby. saber, bom saber, bom saber. Eu tava esperando ela completar 3 anos para botar lá o kimoninho lá. E col- eu perdi até o fio da meada, meu TDAH, quem me conhece sabe que eu tenho isso. Mas Fica tranquilo. o que eu queria te perguntar era justamente isso que você falou, do cair, do levanta. Eu acredito que a luta, você falou, isso é como na vida, né? E aí, eu há uns 2 anos atrás, não, minto, eu já estou em Portugal há 8 anos, 2 anos em Portugal, então há 6 anos atrás, teve um colega de trabalho que estava com um filho. E ele começou a relatar vários problemas do filho dele, comportamento e tal. Aí eu falei assim com ele, pô, fulano, bota na luta. Aí ele falou, como assim? Eu falei, mano, olha só. Aí eu expliquei pra ele algumas coisas. Eu falei, eu bota no judô ou bota no jiu-jitsu, Uhum. que é pra ele também não sair metendo a porrada, dando soco na cara dos outros Sim, sim, na sim, sim. escola. É, que ele tava com alguns comportamentos assim, né? De bater em amiguinho na escola, de Sim. brigar. Falei, bota no judô, no jiu-jitsu, que você vai ver que ele vai melhorar. Porque o que que eu acho que transmite, o que que eu aprendi com a luta? Eu acho que tem muito isso que você falou, de aprender a lidar com a derrota. Isso que eu acho que é o mais importante, porque É, quando a gente lida com a vitória, é fácil. é fácil. A vitória é fácil. Você estar na vitória, não é que conquistar algo seja fácil, mas lidar com a sensação. Olha, derrubando tudo. Não, tudo bem. Lidar com a sensação de ter conquistado, de ter chegado lá, alguma Sim. coisa, é uma sensação boa, então é fácil. É isso, fácil Sim. devido às proporções. Saber lidar com as frustrações
é o que eu tenho certeza absoluta que eu aprendi através da luta, que é você ir para onde você só depende de você mesmo, que não tem equipamento nem nada, é você contra outra pessoa Ah, que é o mesmo peso que você, e etc. E que em alguns momentos você vai ser melhor que alguém, em alguns momentos você, ou seja, em algum momento você vai ganhar, em algum momento você vai perder. Se você se torna aquela pessoa que é muito, que começa a ganhar. Ah, eu ganhei todo mundo aqui, ninguém é páreo para mim, cria aquele sentimento de invencibilidade. O professor que sabe observar já bota o mais graduado para botar aquela pessoa no precisa perder. lugar. Então, assim, o que eu queria que você, se pudesse aprofundar um pouco nesse sentido, dar um pouco do que você vê, enxerga, dando aula nesse. São 20 anos de aula ou 40? 30 30? anos de aula já. Nesses 30 anos de aula, se você pudesse até dar alguns exemplos de como você lida com isso, porque eu tenho certeza que você cuida disso, você não está preocupado só em formar atletas, mas também Sim. cidadãos, né? É do final para o começo. Acho que esse é o objetivo maior, Uhum, formar cidadãos do bem. uhum, Homens, mulheres. Quando entra uma criança, eu fico super feliz quando chega na faixa preta. uhum, Então, eu não tenho o sentimento, é missão cumprida. Porque eu sei que ele fez uma trajetória até chegar na faixa preta e eu tenho esse caráter, hombridade, vai se encontrar uhum, ali. Então, para mim é mais importante do que títulos. Títulos faz parte para os atletas, para o clube, enfim, campeão nacional, mas se aquele campeão nacional chegar na faixa preta, eu tenho meu sensei, uhum. né, no Brasil, que é vivo até hoje, ele sempre falou isso pra gente quando era criança, e depois eu volto no assunto que você falou. Fica à vontade. É, o dia que você morrer, você pode ser campeão mundial, Uhum, tá? Vamos lá. No seu caixão, ela, oh, esse cara foi campeão mundial. Foi. Agora, quando você é um faixa preta, se tiver no seu caixão, pessoal, ó, ele é faixa preta. uhum, Resumo, ninguém te tira, é é o isso. resto da vida. É mais difícil você se formar numa faculdade, porque pelo menos é o dobro do tempo, do caminho, muito mais tempo que você for formar uma faculdade. Te abre portas para o mundo inteiro. O judô te abre portas, a faixa preta, né? Uhum, Eu posso falar isso com propriedade. Cheguei aqui para trabalhar com uhum, judô do zero, né? Então, um clube muito bom, graças a Deus. Agora, voltando à questão uhum, da derrota. Eu falo para meus alunos, eu tenho uma equipe muito boa de uhum, competição, as crianças de 9, 10, 11 anos têm um futuro muito bom, inclusive a minha filha treina, e eu falo para eles, às vezes estão lá na academia, eu mostro, tá vendo essas uhum, medalhas aqui do Seisei? Tá aqui as minhas medalhas, aqui é a do clube, aqui nossos troféus, eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar. Sabe qual? Só que eu perdi muito, aqui deve ter umas 400 medalhas aqui. uhum, Eu devo ter disputado mais de 1000 competições. uhum, Vocês sabem fazer conta? Sei. Quantas eu perdi? Antigamente não dava medalha para todo mundo. uhum. A gente vai lá, 4, ganha, todo mundo ganha Honrar o medalha. mérito. Então, não, todo mundo ganha medalha. Os 3 vão pro pódio. Antigamente, tchau, vai embora para casa e não tem medalha. Uhum, Então, eu sempre perdi muito mais do que eu ganhei. Então, e quando tem aquele aluno que começa, você citou, ganha, eu já começo. Precisa perder. Não falo em treino, não. uhum. Não é? Em treino a gente resolve rapidinho. Sempre tem alguém mais forte do que a É gente. isso, é isso. Ponto. Agora, em competição, eu falo, passa um ano sem perder. Aí fala, tá precisando perder. Ó, posso falar com propriedade da minha filha. Uhum, Ficou o ano passado, fez acho que 8 competições, não uhum, perdeu nenhuma luta. Esse ano não perdia nada. Perdeu uns. Perdeu uma competição agora na Páscoa. O uhum, torneio que nós organizamos, ela perdeu. Aí eu falei assim: a gente não gosta, uhum. mas precisa. É isso. Aí ela, temos que tirar lições. Uhum, Porque eles já começam, ainda mais na cidade, não, porque você fala, eu não perco, eu sou bom, que eu tô isso. Então calma, que daqui a pouco você encontra. E eles precisam perder. uhum, Eles têm que conviver. Ainda mais acho que essa geração atual. Que tem tudo muito fácil, tem excesso de uhum. informações. Um telemóvel, um tablet traz o bom e o ruim de tudo. E é tudo muito fácil, né? As coisas dão muito acesso. Você falou isso agora e veio na minha cabeça uma outra questão que eu acho que é até me aprofundando nessa questão.
Eu concordo com você assim, 100%, que essa geração que está vindo agora, ela tem muito mais facilidades e acesso do que a gente tinha, ainda mais por ocasião do destino, a gente está Sim, aqui em Portugal, então aqui ainda é mais do que no Brasil o sim, acesso, as oportunidades, né? Esse tipo de coisa. Ah, mas muitos pais, o que que eles fazem? Isso também tem. Eu vou pagar um colégio para educar meu filho e vou colocar no Sensei Ricardo e ele vai cuidar do meu filho. E a pergunta que eu quero te trazer é essa, porque ao mesmo tempo que tem essa geração assim e que talvez essas crianças de hoje, muito do comportamento que a gente pode dizer que não é o melhor comportamento possível, eu acredito que sejam reflexos dos pais. É isso que eu quero dizer. Eu queria saber como é que o sensei lida do lado dele com isso. Como é que você lida, não como é que você lida, porque isso é muito, talvez não seja muito por aí. Não é como lida. O que que você aconselha que os pais que têm filhos que praticam artes marciais, o que que é bom eles se prepararem para fazer para que seja que possam ajudar no reflexo lá na frente. Eu dei uma volta porque essa veio uma pergunta bem profunda assim. Não sei se eu viajei sim, muito. não, não viajou não, cara. Ah, eu acho que o grande problema que a gente, né, vem enfrentando na sociedade, a gente vê a geração dessas crianças de 9, 10, 11 anos, o grande reflexo vem dos pais. Uhum. Concordo plenamente. Então, a geração dos pais de 29, 30, não sei se estou falando mal de você, você deve Não, estar eu tô nessa com faixa. 36 para Tá, pois é, então 37. tá bom, né? Mas é mais, mas nessa faixa, a vida é corrida, delega-se. E delega-se tudo. Aham. Então, é muito mais interessante, muito mais tranquilo você pegar um tablet, um telefone, no final do dia, que pega o filho no colégio, leva para casa, na escola, ó, Tó, fica aí, do que você ficar lá esperando 1 hora, 2 horas, e depois vai querer reverter uma situação que você não Aham. consegue. Os pais, é difícil falar dos pais de hoje em dia, ficar Aham. só, né? Mas não É. generalizando. Mas é Eu também é uma tenho verdade, né? eu tenho um grupo de pais fantástico, né? Aham. A gente tem um ambiente extremamente saudável, os pais são super unidos. Lógico que, principalmente na nossa unidade em Aham. Gaia, né? Onde tem mais competições, viajam juntos, enfim. Ah, eles, eles entendem o meu lado. O meu Aham. lado é aqui, da porta para dentro, é comigo. Aham. Pai, fora. Aham. E não pode ter interferência. E é o que acontece hoje, cara. Tem, tem um grupinho lá do Super Kids, que a gente tem um projeto. Aham. Desses anjos, tem 28 anjos, tem 5, nesse Aham. momento, que estão usando, voltaram para a faixa branca. Ah, Mas por quê? Já são cinto laranja, verde, comportamento no colégio, ok. em casa. Os pais, Ricardo, pelo amor de Deus, você tem carta branca, resolve. Tem certeza? Aham. Tem, então deixa do lado, deixa com o Sensei, que o Sensei. Ele já falou para ele: olha, do judô vocês não vão sair. Aham. Se vocês não obedecerem pai, mãe, tio, gato, cachorro, papagaio, eu Aham. brinco, né, vocês são crianças, vocês têm que ter respeito com todo. E respeito. Respeito. Eu li uma frase uma vez, cara, que fala assim: meu filho não precisa me amar. Meu filho tem que ter respeito. É. Eu Porque já ouvi o também. amor de pai para filho sempre vai ser incondicional. Aham. O filho tem que me respeitar. Ponto. O amor vai vir. É isso. É É isso. consciente. É isso. Agora, e o que falta hoje em dia? Eu acho que falta muito respeito. As crianças, lógico, amam os pais, mas falta o respeito. E a partir do momento que você não tem o respeito, né, tua filha é pequenininha, Aham. mas vai chegar que nem na minha santa, minha Luana, às vezes vai só olhando, eu não sou teu amigo. Aham. Eu não sou teu amigo. É isso. Teu amigo eu sou seu pai. Então você me respeita como pai. É isso. É isso. Eu acho que eu acho que essa base do respeito mas isso é para a sociedade, né? A gente Aham. vê, e aí se a gente for aprofundar é para tudo. Pra tudo. Mas se você não tem um respeito pelo pai e pela mãe, você vai respeitar quem? Quando tiver 18 anos no trânsito, vai ter respeito com alguém? Vai respeitar um idoso? Vai respeitar uma pessoa que está te servindo na mesa? Que está te ajudando? Porque você não tem capacidade de ser, naquele mesmo tempo, garçom. Então, enfim, tem que ter respeito.
É aquela. Se não for. É clichê, mas é aquilo. Se não aprender dentro de casa, a vida vai ensinar. E Porque bem mais dura. é isso. Porque lá Porque é o fora a que vida é você dura. falou. Ah, vai desrespeitar no trânsito. E aí, olha quanto risco tem você se envolver na confusão de trânsito. A vida vai ensinar. Cobra. Isso que você falou do respeito, eu também já ouvi essa frase. E da primeira vez que eu ouvi ela mudou a minha forma de enxergar aqui, que eu falei assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. A obrigação da minha filha, obrigação, ela é me respeitar. Ela não é obrigada a me amar. Ponto. Mas assim, ela é obrigada a me respeitar. Exatamente. Se ela me amar, eu vou fazer de tudo para ela me amar. Mas a O nosso obrigação amor, né, dela é Caio? O respeitar. nosso amor é É incondicional pelo incondicional. A gente sempre. ama. Eu já falo por mulher que mete um boneco, Sim, mano. É muito bom ter filho. é incondicional. É incondicional o nosso amor. É isso. Mas eles têm que respeitar. Eu tenho 3 filhos. Aham. Né? Tem o Gabriel, né? Eu já tô, como eu sou um pouquinho mais velho. Tem o Gabriel, que mora aqui em Portugal, é professor também, tem 27 anos. Aí tem minha outra filha que mora no Brasil, a Júlia, vai fazer 25. E tem a Luana, que vai fazer 11. Aham. E tem uma neta, tá vendo como eu tô velho? A Sofia, que já tem 5. E é o mesmo trato para todos, para os 3. Falei, olha, só quero respeito. É isso. O amor vem, Aham. né? Porque o nosso amor não vai deixar de existir por eles. Lógico, lógico. Só que eles têm que nos respeitar. Ponto. E eu acho que é isso que a sociedade perdeu muito. Né? Você vai num restaurante, você está lá jantando com sua esposa, com a sua filha, você vê a criança mandando no pai. É. Não quero, fazendo escândalo. A gente vê cada cena, né? YouTube, essas coisas, você vê Tem cada hora que. a minha esposa, ela é psicóloga e ela usa uma frase assim que é muito verdade. É tipo, é, se você não escolher lutar essa batalha agora, você vai ter que lutar com ela depois. Então, assim, a Eva tem 2 anos e meio. Então, assim, quando ela começa, digamos, botar a asinha de fora, a gente já trava. E tipo assim, mas aí, mano, é difícil pra caramba, mano. Não é fácil. Não, Não é, criar filho não é fácil. mas é menos difícil agora do que depois. Porque é mais fácil você, entre aspas, controlar e lidar com a força, com a birra, Sim. com uma criança, do que depois tu ter que lidar isso com um adulto também, né? Amigo, a gente tem que fazer a árvore nascer reta. É. Tem que ir fazendo a árvore nascer reta. E, que a gente tá falando de tecnologia. Pô, essas crianças, a Eva, com certeza, pega o telefone e fica assim, não. Já nasce sabendo. YouTube. Já nasce sabendo. Eu sou da época que não vinha da tecnologia. Quando surgiu o touch, eu fazia assim, ó. Afundava o bagulho, Afundava, né? Tinha um maluco na escola que É. pegou, tinha um moleque que ganhou, não era nem celular, acho que era alguma coisa que tocava, não tijolão. sei se era um i da vida, Aham. um iPod, sei lá. Aí o moleque pegou pra ver, mano, e afundou a tela. Pois é. É isso, né? Dessa geração. Então, hoje em dia, as crianças de 2 anos, eu falei assim, ó. Então, essas crianças de 2 anos e meio, igual a Eva hoje, é como se fosse a criança de 7, 8 numa outra geração. Essa, que nem a minha, a Luana, que vai fazer 11, já é uma adolescente, que fosse os problemas de 15 anterior. Já. É tudo muito mais acelerado, né? O tempo é tudo muito acelerado. Você sente, pô, isso também é importante, eu acho, perguntar. Porque o que acontece? A gente tem notado que as crianças têm cada vez ficado mais dispersas, elas perdem a concentração. Como você já pegou muitas gerações, você sente que cada vez mais tu tem mais trabalho para fazer as crianças prestarem atenção? Ah, sim, acho que sim. Sempre vai ter aquele que De presta, uma maneira né? geral. Assim, né? De uma maneira geral, mas é o excesso de informação, né, cara? Aham, Hoje em dia, né, as aulas de judô não podem ser como antigamente. aham, Por exemplo, que eu falei, no início começou a nossa conversa falando, pô, demorou acho que 2 anos, se eu não me engano, para mudar a faixa branca. Não existe mais. aham, Não pode. Porque acima de tudo, a escola, judô, mas é uma empresa. aham. Sim, sim, A empresa tem que funcionar. claro. Esse eu tenho um conceito de empresa dentro de um clube de judô que tem funcionado, graças a Deus. E acho que um telemóvel, né? Um telefone, um tablet, é muito mais interessante que uma aula. Lógico que é. Em termos de entretenimento. Em qualquer coisa. Se eu chegar lá, se eu falar, ó, vamos, aquela aula igual antigamente, não existe.
A mulher da molecada, né? Das aulas das crianças menores. Tem música, tem aquecimento com música, faz isso, faz aquilo. Isso era inconcebível antigamente. Aham, Música dentro do ambiente, brinca. Né? Então, hoje em dia mudou. Tem que se adaptar, aham, entendeu? Eu falo, peguei algumas gerações. Eu também tenho que me adaptar. aham. Também tive que me adaptar ao sistema, ao jeito de dar aula, as coisas. E a gente muda, a gente tem que evoluir. Isso aconteceu com muitas academias, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo, porque eu fiz judô muito criança, então eu tive depois mais velho contato vou falar do jiu-jitsu, mas Aham. eu acredito que como negócio é a mesma coisa. Porque o que que acontece? No jiu-jitsu as academias começaram a abrir muito e pegar muita gente, porque chegou uma hora que separou aula para quem quer praticar o esporte e aula para quem quer competir. E antigamente era sempre aula de competição, né? E isso afastava uma pessoa que não tem esse perfil, porque também é perfil, né? Eu, por Sim. exemplo, nunca tive perfil de competidor. Eu tinha perfil de treino. Aí, assim, as minhas aulas, lógico que a gente vai por degrauzinho, né? Aham, Tem os babies, depois passa para um outro horário são os infantizinhos de 5, 6, 7, 8 anos. Aí depois, quando chega nessa idade, já passa para um outro horário que vai mudando os estímulos. Mas a minha aula de judô, mesmo para os babies, aham, né, que é uma coisa que não é muito comum, né, aqui, a gente ensina um judô de competição. aham. Ponto. Vai ensinar, o pequenininho vai fazer lutinha, sabe, vai entrar golpe, porque é aula de judô. Se fosse ao contrário, faria xadrez. Você diria judô de competição ou diria um judô de autodefesa? Não, eu não penso em Ok, autodefesa. ok, Eu não pronto. penso Ok, nessa ok, defesa pessoal, não. ok, ok. Tá, Ricardo, nunca Sim, sim, trabalhei sim, sim. assim. Por que que o judô... Não o judô... os babies, vamos ter que competir, vamos ganhar. Aham, Não. A gente ensina um judô de qualidade. ok. É isso que eu quero dizer, Entendi. entendeu? Nossa linha de trabalho, ó, ensinar um judô de qualidade. Aham, Se o aluno for competir, ele está preparado. Ou não gosta de competir. Tá tudo bem. aham. Mas se ele for competir, ele sabe. É isso. Ensinar um judô de qualidade não tem segredo. Olha, eu não posso fingir que eu estou dando aula de judô. Aham. Sim, Porque tem sim. muita gente que finge. Em qualquer área. Né? Aham, Bom, tô falando pelo judô porque a gente está falando do judô, aham. mas em qualquer área. Tem gente que finge ser alguma coisa. A gente vai lá para dar aula. Nos colégios, eles aprendem. A gente ensina um judô de qualidade. E agora, se vai ser competidor, se vai competir, isso é uma outra história. Aí é uma decisão pessoal, né? Não é a A gente decisão sempre do estimula, sensei. a É gente sempre isso. estimula os pais a levar, porque é bom voltando ao assunto de ganhar e perder, Aham. isso é muito Isso é o que mais válido. ensina. Isso é uma opinião pessoal, obviamente. Eu não sou especializado em pedagogia, não sou nada disso. Isso é a minha experiência de vida que me trouxe até aqui. Eu acho que é isso. Acho que é muito mais importante você saber lidar com a derrota, saber que a derrota é só uma etapa. E se você e criar uma palavra bonita que é a resiliência, né? Acho que é Sim, isso. ficou. Então ficou a resiliência. Mas é isso, mano. Você vai perder, vai dar errado, pá, mas você também vai vencer uma hora, vai chegar a tua hora. Você é Você só só vai continuar se conseguir ganhar, dedicando. se você vai conseguir ganhar se você continuar. É isso, é Pelo isso. contrário, você perde. E isso da rapidez que você falou, né, do acesso, isso traz muito também a questão da paciência com o processo. Eu acho que também Ah, essa geração que veio agora e que está vindo agora, na verdade, eu acho que é tudo muito rápido, ou seja, é conteúdo sim. curto, é Ah, conteúdo rápido, e esse conteúdo, ele é recompensa, porque isso são estudos que mostram, né? aham. Esses conteúdos curtos, você assiste, aquilo vai dando uma dopamina no teu cérebro e aquilo é recompensa. Recompensa, recompensa, É, recompensa. E torna isso. Então, seu cérebro, ele não consegue ficar. Ele é cada vez menos acostumado a ficar um longo período no tédio, sem uma recompensa. sim, Então, sim. essas garotadas não têm paciência. É tipo assim, é querer entrar no judô hoje e ganhar uma medalha mês que vem. É querer entrar no Medalha de judô campeão. hoje, é Tem que ser campeão. É campeão. entrar no Tem que ser judô campeão. hoje e daqui a 3 anos você faixa preta. Então tem essa coisa, Tem. né? E isso é também algo que é o que você falou, pô, tu teve que esperar 2 anos para sair da brega. Você falou disso aí, tem um aluno, lá a gente tem um grupo fantástico, a gente tem um ambiente maravilhoso, Hã? enfim. E a gente costuma colocar apelido. Tem apelido para todo mundo. Os pais acham ótimo, as crianças só não gostam nem que chama pelo nome quando tem os apelidos. E eu tenho lá um menino que vai fazer 13 anos, que a gente Aham. chama de ansiedade. Não Aham. precisa dizer mais nada. O apelido dele é ansiedade. Aham. Aí essa semana ele chegou, sei,
que eu tô... Faixa branca. Aham. Tem 5 meses de judô. Mas o que eu tô fazendo de errado que eu não consigo fazer aquilo? Eu falei, pô, faixa branca? Você não tá fazendo nada de errado. Aham. Você tá bem. Não, mas é que o João, é que o Isaac, eu falei assim, olha, já tem 4, 5 anos, já são graduados. Então, para um faixa branca, você está cometendo o erro de faixa branca. Quando você cometer erros de cinto verde, azul, a gente vai corrigir esse tipo de erro. Então, é o que você falou, é a ansiedade do É processo. isso. A gente já chama ele de ansiedade, que ele é Aham. ótimo, mas ele tem ansiedade no processo. Eles querem o resultado, já querem aprender, né? Calma. Tem que ter calma. É dar tempo ao tempo. E outra coisa, essa comparação, isso também é algo muito das redes sociais. Isso, às vezes, eu até caio nessa armadilha também. Porque como eu comecei a produzir conteúdo aqui, com podcast e tal, querendo ou não, você busca referências. Então, o que que acontece? Quando a gente era moleque, as nossas referências era um fulano do bairro, que era tipo, Sim. ou ali, quando tu tava no judô, era um Aham. cara ali da região, que era o cara que era o pica dali, Era aí tu falou, próximo, né? pô, é, Era palpável as é, referências, a- né? só que agora as referências, então, tipo assim, eu tô aqui com esse podcast que aqui a gente faz as coisas, tipo, de maneira artesanal, vou chamar assim. Aí tu vai começar a estudar e às vezes eu me pego comparando com o cara que ganha 1 milhão por mês para fazer o podcast. Mas esse E que é é. isso. Aí a gente se pega, mas tem. Bom, peraí. Então eu preciso me comparar também quando ele começou. Exato, exato. Quando ele começou? Como você começou? Vai lá no início da história. Aham, Aí essa é a comparação. é isso. Você fala, pô, tô começando bem? Aham, é E com exatamente. certeza, para ele chegar nesse 1 milhão, ele fez o primeiro euro. Exato. E no primeiro euro, ele não tinha essa estrutura que você tem. Eu falei, pô, Aham, tô começando bem. é isso, é isso. É você saber entender que há um começo e há um processo. A fase que É você tá, isso, né? é isso, A gente, exatamente. a gente sempre procura evoluir. Aham, Por mais que você, né, por exemplo, quando você vai chegar, quando você atingir, que se Deus quiser, seu podcast vai bombar e vai ser um mega sucesso, né? Vai ser, já é, eu é. adorei estar aqui, Eu, assim, já é, eu, mas vai ser aquele negócio top. Eu falo assim, é isso, poxa, qual é o próximo passo? é isso, Sempre tem um próximo é passo. isso. Nunca é na zona de conforto, né? Então, o É próximo passo, exatamente. poxa, eu tô muito bem, graças a Deus, ok. Mas e aí? Exato. Porque se você sentar, é o que fala, se você chegar no topo, é fácil. Aham, Não é fácil. Não é fácil. aham. Mas é Mas confortável. e se manter? É isso. E isso também é algo que a luta ensina muito, né? Muito. Você chegou lá, meu irmão, você treina, sei lá, vamos supor, ali vai pra competição, treina sério, beleza, eu vou treinar sério 3 meses. Mas quem luta numa academia sabe que o treino é mais difícil que a luta, né, geralmente. Mas tem Então, que ser, assim, né? É o que fala. então, assim, a luta, as pessoas às vezes acham que quando Vai você lá vai buscar medalha lutar, só. aquilo ali, você tá aliviado de ser aquilo, porque o treino foi muito mais puxado. Então, assim, você tem aquele momento de preparação, vou chamar assim, você chega lá, você lutou, aí beleza, é hoje, domingo. Hoje é sábado. Aí a gente foi lá, o Sensei me treinou 3 meses, papapá. A gente foi pra competição, ganhei a medalha de ouro, tirei a foto. Amanhã fui pra tirar a foto, fui no rodízio pra comer, pra poder. Ganhei. Semana que vem eu sou ninguém. Exatamente. Semana que vem eu sou Acabou. ninguém. Tem uma, tem uma frase, né, do exército americano, Aham. do SEALs, acho que é isso. O único dia fácil foi ontem. É isso, é isso. Maneiro essa frase. Cara, é. Isso. E a nossa vida é assim. Aham. O único dia fácil foi ontem. Então, qual foi a competição mais fácil? Foi a de ontem. Passou. É isso. A partir do momento que acabou aquela competição, euforia, você falou, vai pro Aham. rodízio, come, estava perdendo peso ou não estava, comemora. No outro dia, voltou ao zero. É zero, filho. No, Zero. você ter conquistado um título na outra luta, alguém vai estar lá Eu querendo. brinco com as crianças, Caio, que eu falo assim, olha, essa competição você ficou em terceiro. Aham, O seu próximo objetivo, você tem que treinar para tentar ficar em segundo. aham. E aí depois você vai ter que tentar treinar para ficar em primeiro. Só que quando você chegar em primeiro, você tem que treinar muito mais. Porque todos aqueles que ficarem em terceiro e segundo também vão treinar para ficar em primeiro. Exatamente. Quer dizer, a roda continua girando. É isso, é exatamente isso. Todo mundo que acho que o Sensei também já teve, como falou no começo, de conquistar diversos títulos e tudo mais, é isso, o mais difícil, e eu também enxergo dessa maneira.
não é chegar, o que não é fácil, mas o que é o É, mais difícil é você se manter, porque também é aqui. É sim, do tipo assim, é você trabalhar mentalmente que, ok, eu cheguei aqui, eu sou campeão. Tá, mas eu me esforcei muito. E é o que você falou, para você se tornar campeão, a primeira vez que você se torna campeão, você tem uma trajetória muito grande. Então, tipo, você foi algumas vezes não ganhou medalha, aí outras vezes você é terceiro, aí outras você é segundo, às vezes você ganha terceiro de novo, pum, aí você, pum, medalha de ouro. Aquele caminho todo que você percorreu, vamos dizer que foi tipo assim, 2 anos. Para a próxima competição, sei lá, vão ser 3 meses. Esse percurso de 3 meses, ele é menor para uma preparação sim, onde às vezes você acha, eu já ganhei. Você pode cair sim, nessa armadilha. sim, Eu sim, sou sim. bom. Eu não preciso me dedicar tanto quanto É, antes porque eu já consegui. Então, esse tipo de pensamento é o que eu acho que mais atravessa. Então, quando você é campeão, a luta, ele é muito mais difícil porque a luta é contra você mesmo. é. Não sei se. Mas isso é na vida, né, cara? Aham, O nosso dia a dia é assim, né? A nossa vida tem que ser a batalha constante. aham. Amanhã vai ser o dia mais difícil do que. E é sempre assim. O único dia fácil realmente foi ontem. Exato, Já exato. passou, já fiz, por mais que tenha sido complicado um dia, olha, passou, agora próximo. E eu acho que é isso que nos move, né? Aham, Essa busca diária do crescimento como pessoa, como pai, como empresa, aham. como, né, como filho, como marido. Eu acho que essa busca constante da evolução. Como é que foi sua transição de professor, sensei, para. Porque eu também não sei se você tinha algo antes, para empresário, vamos chamar assim. Cara, eu acho que foi uma. Eu costumo dizer que eu sou meio maluco. Aham, Tenho umas ideias como você viu em rede social, gosto muito do marketing. aham, Não, sou formado em educação física, fiz pós-graduação em aham, fisiologia, fiz um tempo de pós-graduação em marketing. Não me formei em pós-graduação em aham, marketing, mas eu fiz um tempo. E eu sempre gostei muito. Né? E no Rio, no Brasil, aham, né? Onde estava antes de vir para cá, eu já tinha esse pensamento. Eu parei de dar aula de personal trainer aham, e comecei a desenvolver a escola aham, e mais um professor, mais uma unidade, e comecei a fazer aquela gestão de empresa, aham, né? Então eu falei, poxa, eu posso ser o professor e ficar aqui de manhã à tarde à noite dando aula igual a maioria das academias, né? Você vê os professores aham, antigos, você vive aquele mundo. Ou eu posso desenvolver uma marca, me desenvolver, aham. né? Isso não estou inventando nada. Se a Sim, gente sim, olha sim. essas grandes academias de jiu-jitsu, já são assim. No judô é uma novidade, é um pouco novo isso ainda, né? E eu tentei partir para esse caminho. Isso é verdade. E aqui em Portugal, né, aqui no Porto, eu vim com essa mentalidade. Na verdade, eu vim com a mentalidade de manter as escolas no Rio, mas depois veio pandemia, enfim, a história é Aham, longa, e surgiu isso, né? Partiu para esse caminho, falei, olha, vou agora desenvolver aqui, tanto é que hoje já não tem mais escolas no Rio de Janeiro, aham, tinha 5 ainda. Eu, para ter uma ideia como que é diferente do jiu-jitsu, até o ano passado, até julho, aham. eu era a única escola internacional de judô no mundo. E Caramba. tem em 2 países. Não tinha, que eu tinha conhecimento, não. Aham. A mesma marca, a mesma administração. O jiu-jitsu é barra Gracie, então no mundo Virou inteiro. marca, né? Aliança tem no mundo inteiro, enfim, virou marca. E eu tenho essa cabeça. E isso fez eu desenvolver esse lado de empresa. Então, quando eu tô de kimono, Aham, eu falo, é a minha melhor hora do dia. aham. É a hora que eu gosto, é a hora que eu treinei, é a hora que eu estudei para aquilo. Então, é a hora que eu tô me divertindo com as crianças. Eu adoro dar aula. Falo, a aula que eu gosto mais de dar é pra turma baby. Dos Aham. três, que a minha turminha é dos três. Eu não pego 2 anos e meio, tem um Hugão, que é outro professor que pega 2 anos e meio. Eu já tô velho, então o joelho não tem joelho, mas os 3 anos. Dos 3 aos 5. É um abraço mais carinhoso, é o beijo mais carinhoso, é o ranho que escorre mais carinhoso, é diferente. Só que é uma aula que me cansa como se desse aula de 5 aulas para uma turma de competição. Aham. Só que eu adoro, então aquilo ali é a minha diversão. Agora, a gestão do negócio, né? Porque hoje aqui nós já estamos com 10 unidades Aham. na região aqui do Porto, então é isso que faz mover o quantitativo. Em termos de número de alunos, hoje, essa semana nós batemos 250 atletas federados. É muita coisa.
Então, muito provavelmente somos a maior em quantidade na região do Porto. Aham. O maior clube já. Isso em 6 anos de existência e uma pandemia enfrentada. A gente Aham. não pode esquecer da tal da Sim. pandemia. Então, acho que o caminho está sendo traçado bem feito. Acho que está no caminho. Tá, com certeza, porque tá dando os frutos, né? A gente colhe, tá colhendo os frutos do seu trabalho. Você veio para Portugal já. A decisão de vir para Portugal foi uma decisão voltada também a ver com o judô, ou na verdade você queria vir para Portugal e aí falou, pô, se pá, eu continuo com o judô lá? Como é que Não, foi? vamos lá. Porque você falou um Vamos pouco entrar, da vamos internacionalização entrar da no. Vamos, marca, eu quero. essas coisas não tem como mentir, que minha esposa vai assistir o podcast, então não adianta. A decisão de vir para Portugal foi extremamente da minha esposa. Ok. Eu costumo brincar que eu não queria, porque eu saí do interior de São Paulo, Aham, cheguei no Rio de Janeiro, tinha 30 anos, enfim, conheci minha esposa lá, Leilane, dentista, aham, médica dentista, atrás de criança, tudo aqui, já fazia isso no Brasil. aham, E ela tem família portuguesa, os pais são portugueses, e ela começou, vambora, 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 não quero mais ficar, vambora, e eu não queria. aham. O resumo isso, eu não vou contar, a decisão foi, eu falei assim, olha, não quero mudar. Ela falou assim, olha, eu estou indo. Já estou vendo a minha documentação para fazer validação do meu diploma, eu vou entrar, vou fazer, prestar, porque tinha que fazer um mestrado. Foi muito educada, muito sutil, Aham. né? A minha esposa Daquele jeito. eu tenho 1,90, a minha esposa é super alta, tem 1 metro e quase 1,60 m. Falou assim, olha, eu estou indo, se você quiser você vai, senão você fica. Foi super educada. Eu falei, bom, já que você falou com jeito, com carinho, com educação, Não tem como não é atender, melhor né? ir junto. Enfim, não era, Aham, né? E daí eu falei, mas deixa eu passar em Portugal para conhecer primeiro, porque ela aham, veio a vida inteira para cá. E aí eu fui disputar um mundial na Itália em aham, 2017. Nós passamos 10 dias aqui. Eu falei, não, é isso? Então, ok. Então nós não viemos com um plano B, aham, né? Porque tem muito imigrante que fala, olha, se não der certo eu volto. Não. Vendemos casa, vendemos carro, mantive a escola, na empresa. Então, em um ano eu ia, aham, no começo, 4 vezes para o Brasil, passava 15 dias, voltava. Enfim, foi uma loucura. Mas a minha cabeça, aham, minha parte, era só trabalhar com judô. aham, Então eu tenho, né, um parceiro aqui da Judo Force, que é aqui aham, do Porto, que ficou muito amigo, fiz uma parceria com eles, desenvolvi a minha marca, mas aham, meus atletas eram federados por eles até um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então foi uma parceria muito bacana, aham. muito bacana. Me abriu muitas portas, me ajudou muito, mas eu vim para trabalhar com o judô. Ah, ok, Tá? Eu não ok. tinha, eu não queria fazer, não queria nem trabalhar com a educação física mais. Eu não, nem Aham. validei meu diploma de educação física de Ah, professor. ok. Eu queria trabalhar com judô como eu já estava trabalhando no Brasil. Sim, sim. E a minha esposa foi validar o diploma dela de médica dentista, né? Tu E seguiu. sentiu friozinho na barriga do tipo assim, porque tu já tinha toda a tua história no Brasil, como atleta e como sensei, e se tem uma coisa que só quem é imigrante sabe é o negócio de começar do zero, né? Tu tipo assim, tu pode ser, isso aconteceu com muita gente em diversas Sim. áreas, não só na sua. Você pode ser o foda do foda do foda quando você chega aqui é do Você volta a zero, zero. mano. É do zero. E às vezes, né? Como é que foi isso pra você assim? Cara, é sempre difícil, né? Aham. Imigrante é sempre É, difícil. é. Imigrar é sempre difícil. Mas eu vou ser muito honesto, eu Aham, costumo falar isso para amigos. Eu senti menos aham. de quando eu saí do interior de São Paulo, com 30 anos. Lógico, situação Sim, sim, sim. financeira, idade, tudo era muito diferente. Eu fui pro Rio de Janeiro, Aham. eu senti mais quando eu fui pro Rio, de quando eu saí do Rio e vim para cá. Ah, ok, ok. Porque eu acho que como eu mantive, nós viemos com uma estrutura feita. Aham. Compramos um apartamento antes, nós Sim, viemos com sim. algumas coisas assim, Sim, sim. chave para nos dar tranquilidade para trabalho, Sim, sim. para fazer. Que nem ela, a Leilane foi fazer um mestrado, 1 ano e meio, eu ficava indo e vindo para administrar as coisas no Brasil, as escolas, fazendo eventos. Então, isso me deu uma certa tranquilidade para começar. Ok. Então, eu comecei do zero. A minha esposa foi -1. Aham. Ela já tem 20 e tantos anos formada também de odonto. E ela teve que voltar para uma sala de aula, Fazer os 2 anos. enfrentar tudo. Que tem o dentista ficou aquele, né? Ficou aquela rivalidade dos médicos dentistas virem para cá, vieram muitos há uns anos Eu atrás. acho que agora tá até mais difícil, né? Fazer a Tá, tá, equivalência do tá, tá. diploma. Muito. E eu conheci bastante dentistas aqui e esposas de amigos, de colegas de trabalho, assim. Ah, minha esposa é dentista, que e aí elas contavam, né, que é isso, que tipo assim, ela fala, pô, eu era lá, aí ela fala, cara, eu vejo o cara fazendo o dentista lá
obviamente que fazendo alguma coisa que ela sabe que ela poderia fazer tão bem ou Aham. melhor, mas ela tá ali de assistente, aí tá Ah, assistindo, então tem aquilo ali, tem muita gente que não mexe, conseguiu validar o diploma, ainda porque teve tem, que entrar fazer um é mestrado, isso, é isso. mais 1 ano e meio, 2 anos. Então, a minha esposa começou do -1. Aham, Para mim, mesmo ela sendo portuguesa, a maior parte da família dela é daqui. Lógico que é difícil para todos, mas eu vim para começar com o judô devagarzinho. aham. Tinha o meu nome, títulos, né, mundiais, conhecia muita gente aqui também. Mas isso não conta nada, né, Caio? A gente chega aqui é zero. Exato, exato. Por Do isso que eu zero falei ao um. da luta. A luta, eu enxergo a luta assim, é como se fosse meio que uma maçonaria, né? Do tipo assim, pô, cara, eu tenho certeza que você, com agora tua academia já tá, tua marca, academia, tua equipe tá cada vez mais consolidada aqui no norte de Portugal e brevemente espero que esteja por toda a Europa aí e que vocês tenham atletas olímpicos daí por diante. Torço bastante por isso. Se chegar alguém, bater na tua porta, pô, sou faixa preta, vim aqui, eu tenho certeza que tu vai olhar com carinho, né? A gente sempre. Mas eu acho que isso é da pessoa, né, Aham, Caio? Porque, infelizmente, você vai aham, entender, nós como os imigrantes, as coisas começaram a fluir. aham, Né? Para você, graças a Deus, está com um podcast, está realizando um aham, sonho, trabalha, sua esposa é psicóloga, como mencionou. O trajeto não foi fácil. A aham, gente sempre olha com carinho. Só que a maioria das pessoas, quando chega, não sei, te aham, passa informações erradas. Não aham, é bem assim, olha. Eu costumo ser muito realista, aham, né? Porque acredito que aconteceu muito isso com você também. aham, Muita gente pergunta, pô, como que eu faço para ir para Portugal? aham. É. Como que é? Né? Eu posso ir, mas como funciona? Pô, ganha em euro, ganha bem. Pô, você está ganhando em euro, né? Mudou para a Europa, a gente saiu do Brasil, mudou para cá, ficou É rico. exato, Para a exatamente, família, para alguma parte da exatamente, família, para exatamente. os amigos, você está ganhando em euro. Eu falei, sim, mas eu gostaria de ganhar em euro e gastar em real. Exato. Ó, Nem sei, porque lá também o negócio tá feio, né? eu fui pro Rio de Janeiro ano passado, Eu tá? fui também. Não, meus pais também, pelo amor de Deus. Não, eu acho melhor não. Continua aqui o eurozinho, mas enfim. Mas eu sempre mas eu acho que é perfil. Porque Aham, tem muita gente que, independente se deu certo, aham, não trata com carinho. Te ignora. aham. Né? E a gente vê, infelizmente, a gente vê muito Isso brasileiro é a assim. falta de empatia, né, cara? Eu mesmo que já tenha respondido milhares de vezes, talvez isso, que as pessoas têm curiosidade de como é vir pra cá, mas é a empatia de saber, pô, é você olhar, pelo menos eu enxergo assim, pô, se fosse eu lá do outro lado, quando eu cheguei, quando eu tinha dúvida, como eu gostaria que alguém me ajudasse? E é assim que eu É. procuro agir. E às vezes, né, Caio, eu não vou falar o nome, não preciso, Ok? mas antes de eu vir para cá, tinha um brasileiro que já estava no Algarve, que é do judô. Eu até falei região, até mais fácil saber quem é, mas enfim. Também não tem problema em falar isso. Mandei mensagem, não tinha o contato dele no WhatsApp, mandei mensagem pelo Aham. Facebook. Olha, poxa, tudo bem, fulano? Pá, olha, como funciona para trabalhar com os judô aí? Porque eu tô querendo saber, porque eu vou ficar no Porto. Zero, O né? grilo, até hoje. Aí eu encontrei várias vezes. Tudo bem, tudo bem. Como tá? Zero, visualizou e nada. É, isso aí que. Então, então a gente, né, e a gente vê muito brasileiro assim, não é geral, mas a gente Sim, vê sim. muito que vem, olha, tem dado certo, mas ignora o outro. Quando eu cheguei a cursar um tempo direito, né? E aí eu tinha um professor, ele falava sobre advogado de porta de cadeia. Ele falava assim: o advogado que ganha mais dinheiro é o de porta de cadeia. Só que tu vai lá, ele tá sempre reclamando. Ah, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não sei o quê, isso aqui não vem não, não vem não. É, Pá. Ele é, fala, o advogado de aí tem essa, eu não sei se isso ou ele é só no contexto dele ou se isso é o contexto no direito em geral, que isso que você falou, no meio do direito, eles falam que é o advogado de porta de cadeia. É o que fala que não dá, não vem aqui tá não, não super bem. presta, É, mas que na verdade é um sentimento egoísta, né? É exatamente. isso, é isso. Todas as pessoas são amigos e perguntam, olha, como que é? Eu faço, olha, eu tava falando da minha esposa, eu Aham, tinha uma frase que eu brinco, né? A gente quase se separou, aham, que eu não queria mudar pra cá de jeito aham, nenhum. Hoje, não vai acontecer, que tá aham. super bem, graças a Deus. Se eu separar, eu não volto. Já tá assim, já tá em Tipo assim, casa, né? então isso é uma coisa Você determinante, sente quando entendeu? você vai no Brasil, eu tive esse sentimento, sabia? Eu fui pro Brasil e quando eu voltei a primeira vez,
eu tive o sentimento de tipo, pô, voltei pra casa. Tu já parou pra pensar nisso? Quando você volta pra cá. Pra Portugal. Ah, sim. E aí você falou, voltei pra... Sim, Aí sim. você vê que mudou essa chave, né? Cara, como eu falei, né? São 7 anos aqui. Aham, E 6 que eu tenho no clube. Então, todos os anos eu vou pro Brasil. aham, Então, eu comecei 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, mantive um por causa da escola. aham. E todo ano, todos os anos eu tenho que ir pro interior de São Paulo ver meus Sim, pais. sim, sim. Esse ano eu não vou porque meus pais vêm, estão chegando Ah, agora no mês que maneiro. vem. Então, aproveitar a família aqui em Portugal. Ah, é um choque muito grande. Uhum. É um choque de realidade muito grande. Né? A gente chega... Você é do Rio. Aham. A gente sai daqui, a gente vai até o aeroporto numa paz. Você tá com o seu relógio, independente se é bom ou ruim, você tá com carteira, você tá com o telefone no bolso, você tá em paz. Aham. Você entrou no avião, você começou. Vou chegar no Galeão, já Já passa a começa. linha vermelha. Não deveria ter trazido esse relógio, passaporte no bolso, deixa um telefone aqui meio mocosado, mochila aqui no pé. Para sair do aeroporto, linha vermelha, linha Dentro amarela, do já carro. dentro do carro. Você já fica aquela tensão. Aham, Eu falo para ela, né, a gente até brinca, minha esposa, olha, se a gente puder chegar no Rio, que eu amo o Rio de Janeiro. aham. Eu acho que eu sou o único paulista, né? Eu sou o único caipira paulista que tem uma tatuagem do Rio de Janeiro, que eu tenho uma Ah, gratidão. maneiro. Eu tenho uma gratidão Ah, é lá gigante. pra ir? Tem, nada para parecer que tá apertado, mas Cristo Ah, Redentor e tal, então, enfim. Eu maneiro. acho que eu sou o único que tem uma tatuagem do Rio de Janeiro, porque eu tenho uma gratidão. Eu fiz o meu nome, eu fiz a minha, né, história, o Ricardo Soares, o professor, Sim. enfim, no Rio. Aham. Grandes amigos. Então, só que eu gostaria de chegar hoje no Rio, no Galeão, eu pego um helicóptero, chego na Barra da Tijuca, paro fico ali só na Barra, onde eu já conheço, Aham. perto dos amigos e tá tudo bem. Que é mais uma bolha, né? Um Sim, pouquinho sim, ainda. ali é aquela. Pô, outro dia falaram que ali nas Américas o cara tava de fuzil, mano, assaltando. Sim, E ali era impensável, né? Pelo menos quando eu a morei bolha, a lá há bolha... 10 anos atrás, estamos em 25, Não, 10 anos esquece, não atrás, tinha. mano, andar na Barra ali, naquela. Tirando. Se eu fosse ali mais pra subir a Ayrton Senna, que era Sim, em direção à ok. Cidade de Deus, Sim, Jardim Azul, aham. era mais complicado. Mas a Barra ali, Jardim Oceânico, até o terminal de ônibus, esqueci o nome, Alvorada. Alvorada. Aquela área ali Mesmo recreio, era porque eu andar também de. Era isso, tu andava de relógio e celular, ninguém mexia mesmo contigo. recreio. Eu também morava no recreio, morei no bar, no recreio, super tranquilo. Ia a pé, no centro gastronômico, a gente ia no mercado, Eu ia tudo muito pegar onda tranquilo. lá na pedra, lá no Recreio, no 12. Eu ia pegar onda lá, tem aquela pedra. Eu Na deixava Praia da minhas coisas na Macumba, praia, mano. lá perto da praia. A Praia do Macumba é do outro lado da pedra. Eu pegava Tá, do lado no Recreio aham, mesmo, mais perto da pedra. Porque bate tá. na pedra, né, a onda e fica mais maneiro. E o. Mano, eu deixava minhas paradas ali, Sim, mano. Era isso. é. Hoje em dia tá. Não, Virou muito mais bagunça. Eu lembro. infelizmente. Eu cresci em favela, né? Cresci em favela. Eu não gosto de falar comunidade. Sempre que eu falo comunidade, parece favela, pô. Nós é cria. E, Né, cara. porra? E eu lembro que quando teve a UPP, eu falei, cara, a UPP não vai dar certo e vai, quando acabar, vai ser pior. E não deu outra. Não fizeram a UPP. Ah, não, estamos resolvendo. Aí veio a Olimpíada. E a Olimpíada, o Rio de Janeiro ficou muito maneiro na Olimpíada, realmente. Aí tu Foi, vê, foi, tu foi. vê que é só vontade política, né? Tudo funcionou. Lógico. É só As comunidades não teve uma nada. nada, tudo, o O trânsito acordo bonitinho, funcionava, todo as mundo coisas ganhou seu dinheiro. funcionavam. É só ter vontade política, mano. Isso que me deixa bolado. Exatamente. E aí, funcionou tudo. Mano, aí começou. Aí veio os escândalos de governo, foi caindo, aí pá, resumo da história, acabou os UPP. Meu irmão, dali até hoje que a gente está falando, só aumenta a Só piorou, violência. É o só que a gente piorou. falou. O cara estava Ah, numa região que até 10 anos atrás era impensável você ter certo tipo de violência. Há pouco tempo atrás falaram que tinha um cara de fuzil na Avenida das cara, a gente, Américas. pô, Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é como se fosse na Avenida da Boa Vista, aqui no Porto, um cara de fuzil. é, é isso. Ali. É isso. É isso. É isso. Eu adoro samba, Aham. né? Negão aqui adora samba, minha esposa adora samba, mangueirense, ferrenho. Ah, eu também sou, pô. Pô, Sou de São Cristóvão, né? primeiro encontro com a minha esposa, falou, vamos sair pra onde? Falei, vamos pro samba. Conheci a Marcela, a Aham. Renata, a rainha de bateria, Aham. na época, dava aula pro filho que era o presidente, Aham. o Chiquinho da Mangueira, dava aula pra filhinha Ah, dele. maneiro. E aí, então tinha camarote. Aham. Samba todo sábado, então a gente subia, morava na Barra, subia o alto da Boa Vista, Aham. descia o alto, ia pra Mangueira, pro samba e tal, Tu voltava. descia ali por trás do Maracanã, né? É,
voltava, passava num podrão, Aham. perto do Maracanã, comia um podrão traduzindo, lanche, um sanduíche, um hot dog de As rua. bifanas, aqui é o roulote. É, comia um podrão, 5, 6 da manhã, subia o alto, chegava em casa de manhã. Isso antes da minha filha nascer, né? Aham. Até então, minha filha vai fazer 11 anos. É o que você falou, 10 anos. Cara, tudo bem. Aham. Acontecia? Lógico, mas era super... Sim. Você- Não era o normal. não era normal. Acontecia. Isso há 10 anos, 11 anos. O estado que está o Rio de Janeiro. Hoje, se eu morar, eu falo, poxa, se eu tiver aqui, a gente agora né, tem um pouco de saudosismo, tá chegando o carnaval. Aham. Começa a ver, pô, carnaval, olha que maravilha. Né? A gente fala em casa, a gente adora o samba, adora o carnaval. Mas nos últimos anos, já não ia mais rodando os bloquinhos. É, A gente ia exatamente. no Baixo Gávea, Aquele que ali, é Salve Simpatia, se eu não me engano, que era ali acho que no em Baixo Gávea. Ipanema. Tinha um que no Baixo Gávea, no BG, que tinha um que O eu do esqueci. BG era o que tinha também o do super-herói. Eu também ia Não, muito no era. Como BG, que era no Jockey, pô. Alegria Quase Amor? Não Não lembro. lembro, não. Enfim, eu Mas eu não sei qual lembro. é esse do A BG. gente ia naquele. Ficava lá até a tarde, voltava. Pronto. Tava resumindo o carnaval, resumia ali. Aham, Quer dizer, a gente não tava mais aproveitando o Rio de Janeiro. aham. Não tinha mais. Você Infelizmente. começa a afastar as pessoas da rua, né? É uma É. coisa tipo de as pessoas no Rio cada vez vivem mais em casa É? e é uma contradição porque, por exemplo, minha esposa é de São Paulo e os primos Aham. dela estão aqui e quando eles contam as coisas assim são coisas muito mais, vou chamar assim, urbanas, ou seja, Sim. é um rolê de ir no shopping, é um rolê Aham. de pedir uma pizza em casa com os amigos, Sim. é sempre, eu acho que talvez para eles como é natural, eles não reparam isso, mas é o que você falou, pro carioca, mano, vou marcar com os moleques, é na praia, É. é na praça, É. E o São Rio de Paulo Janeiro é já é muito mais é, fechado, né? e agora no Rio, eu noto que, tipo assim, começou uma onda de marcar evento dentro de casa. Cara, Até porque no Rio ser calor, ninguém quer sim. ficar dentro de casa, Mas, né? Caio, ontem tava uma amiga nossa do Brasil estava Aham, aqui, foi jantar em casa ontem aham, e tal, tomou um vinhozinho, aham, batendo papo, uma grande amiga, né, mulher de um grande amigo meu, aham. e estavam conversando e falando, né, porque aqui o restaurante fecha na hora do almoço, à noite você tem que chegar até 10 horas, porque depois 10h30 a cozinha fecha, 11 horas. Ela falou, Ricardo, vocês não vão acreditar, o Rio de Janeiro está fechando agora também cedo, até às 10, 10h30 fecha a cozinha, 11 horas fecha o restaurante. Eu falei, como assim? Por causa da violência. É. Os restaurantes no Rio começaram a fechar cedo. Tipo, aqui a gente, quando mudou pra cá, né, nessa Aham. época, caramba, mas fecha cedo, né? 11 horas, 10 horas, É. passa, olha, 10h30 vai encerrar a cozinha. Quem vem Aqui não. visitar a gente reclama, né? Mas aí fala assim, aqui não é por causa da violência, é porque é cultural, Sim, sim. ok. Né? O almoço até 2 horas, você consegue almoçar 2h30, olha, vai fechar a cozinha. Aí. Pede rápido, que tudo bem. Agora no Brasil começou a fazer isso no Rio de Janeiro pela violência, e eu não sabia. Tem uma coisa que eu ouvi muito, eu lembro até o ano, 2011, que foi Custo Brasil, foi essa palavra, que um amigo meu trabalhou numa farmácia, não na loja, né, na administração da rede. E ele falava, tem um remédio que ele custa, acho que ele falou US$ 40 na época. É US$ 40 esse remédio. A gente traz o remédio, ele é US$ 40. Ele é vendido, sei lá, na época, a R$ 2.000, R$ 3.000. Aí falou, por quê? Não é imposto, porque tem isenção de imposto, porque é remédio, não é nada disso. Ele vem, é o preço de custo. Se a gente botar o dobro, é US$ 80. É vendido a esse preço porque ele é um remédio que, como ele é visado, ele tem que ser transportado de carro forte. Então, o custo. É o custo porque ele é um remédio muito difícil de ser encontrado, então ele é muito procurado pelo mercado negro. Então ele falou, cara, esse remédio, ele é muito é um remédio tipo eu não sei se é para tipo algum tipo, não é tumor, mas é algum tipo de Aham. complicação de rins, essas coisas. Enfim, mas é isso, aí o remédio sai Moneiro. cara na outra ponta. Então assim, na casa da minha avó, tinha um posto de gasolina em frente, os caras abrindo uma loja MPM. Pô, mano, pra uma criança, sabe o que que era maneiro? Eu pedia ali R$ 1 pro meu pai ir lá comprar um sorvete e não sei o quê. Passado o tempo, aí a parada era 24 horas, por causa de assalto, já, Aham. resumidamente, fechou. Então, assim, essas coisas vão fechando e a economia vai ficando contraída por causa da violência, mano. Pois é, e assim, a gente está falando do Rio de Janeiro, que, né, muito mais do que eu falo do interior de São Paulo. O interior de São Paulo tá, mas funciona ainda. Né? Uma loja de rua, no Rio é impensável. Que nem eu tenho meu clube mesmo, né? Você passava lá na frente, na rua.
na rua Só e de... montra que fala, vidraça, vidraça, não vitrine, tem né? grade, nada Não tem não. nada, não tem nada. E ali, sabe, tem TV, tem som, tem tudo, mas é, e lá quando já tava, era impensável, nas academias lá, dentro de clube, dentro disso, com a segurança. É Segurança para surreal. entrar, quem entra, quem Então, sai, acho que aqui, ficha. a qualidade de vida que a gente tem aqui, né, Caio, o bem comum é muito bom, né? Tipo, por mais que, né, minha filha estuda em colégio privado, ok. A gente sabe que a escola pública é muito boa. Ah, tem convênio médico, ok, né, plano de saúde. Mas o hospital, o público, é muito bom. Sim, Para muitas coisas, até melhor do que o privado. sim. Então, transporte, segurança, esse bem comum. Eu estava falando com essa minha amiga ontem, a Mari. Falei assim, Mari, a diferença aqui, vamos lá, a gente está aqui, fizemos uns queijinhos, matávamos uns queijinhos, um Sim. Ramonzinho e tal. 442. Coisa que lá é uma fortuna, né? Tem um Não, Ramon que a eu gente tiro pega. foto, às vezes, de Pois uma é, tabuazinha. pois é. Caraca, é isso que tu falou, Pois tá é, com um dinheiro. Não, queijo. eu comprei um pingo doce, isso aí, pô. 4 euros esse queijo, um Ramonzinho, 3 euros, você pega um Ramon de plástico, você já não consegue comer mais por causa do preço. Aí você toma um vinho, despretensiosamente, de 4, 5 euros, Aham. né? Sai no continente, compra um vinho É. top, que no Brasil custa R$ 400. isso. Então você abre num jantar, olha, tô aqui, estou em casa, estou no Rio, vou abrir esse vinhozinho só para, quem não, né? De R$ 400 para simplesmente degustar o vinho. Não faz isso. Aqui, então, essa qualidade que, tipo, a gente come bem, comidas boas, né? Um Aham. padrão, um Ramon, um vinho top, que no Brasil a gente não ia conseguir. Como você vai abrir uma garrafa de R$ 400 para tomar assim? Vamos tomar agora no almoço um vinhozinho? Isso eu noto também. No Brasil, a qualidade. Cara, eu fui fazer. Quando eu voltei, eu fui fazer um risoto pra minha mãe, né? Que eu voltei, eu vim morar sozinho aqui, etc. E aprendi várias coisas. Aí tá aprendido na pandemia. Eu falei, eu aprendi a fazer o risoto. Porque eu não gostava de cozinhar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu fazia Aham. ali, tipo assim. Fritar um bagulho, é fritar a parada. É uma panela só. Aquele trivial É ali, uma vai, panela. vai. Eu só gostava de usar uma panela. Resumidamente é isso. Aprendi a fazer risoto. Voltei, fui no mercado comprar, mano. Aí tu vai procurar cogumelo, tem uns cogumelos lá, uns amarelos meio estranhos. E Aí o caro. arroz, e caro, e muito caro. Então, assim, é isso que você falou. Aqui é mais barato, mesmo convertendo é mais barato, Sim. mas também a qualidade é muito melhor. É. E assim, a questão, né, eu estava conversando com ela, é a questão com a Mari, falando, é unidade monetária. Aham. É isso, é Bom, isso. não adianta converter. Mas mesmo convertendo, é o que ela estava falando, porque É ela está aqui isso. há alguns dias já, falou assim, mesmo convertendo, Tá mais barato. a quase 7, aqui está mais barato. Tá mais barato. Então, mas a gente não converte, é unidade monetária. É. Quanto que é o combustível? 1,6, a gasolina, 1,7, ok. Mas quanto que é o salário? O salário mínimo 700, 800, agora eu não sei. Aham. Então, quanto que proporciona? É o poder de compra. Né? Você vai comprar um carro, né? Um carro, um carro básico aqui popular, né? Um carro popular Sim, aqui é sim. 1000 vezes melhor que o popular no Brasil Sim, novo. sim. Você precisa de, né? Vamos lá, você ganha 1.000 euros, você precisa de 15 É isso. unidades, né? No Brasil, um carro popular tá 70 mil Não reais. existe carro popular no Brasil, não. Não, se tem uns 70 mil. Isso de popular não tem mais nada. Não tem carro popular no Como é Brasil. popular? Popular é que todos podem ter acesso. É isso, é isso. Não tem, não tem, não tem, não tem. É. Mas aqui é isso, eu sinto também isso que. E eu acho que é uma coisa que a gente estando lá, não sei se era assim pra você. Você ouve, mas quando você vem, tem acesso a esse padrão de vida, aí você nota. Quando você, entre aspas, volta para o Brasil e você nota essas preocupações, aí você fala, pô, como é que eu. Cara, eu olhava assim, pô, como é que eu vivia assim e não percebia? Entendeu? É isso. É um choque, eu tava falando, é um choque cultural muito grande. É isso. A gente tem muitos amigos portugueses, fala assim, é inimaginável. Você fala assim, poxa, eu tô aqui num restaurante, numa esplanada, com meu telefone aqui em cima da mesa, minha carteira, tô de relógio, sem preocupação. Nenhuma. Você, pô, mas no Brasil você esquece. Leva você, o telefone. Agora, a onda de assalto, até no interior de São Paulo, você chegou a ver? A Aliança. Esse eu não vi, não. Não, você não viu? Ah, No Rio de Janeiro, até no interior de São Paulo, a ronda de assalto agora é Aliança. caraca. Pra Nego, pegar ouro, nego, joia. o ouro. Nego chega, perdeu, arranca, tem que arrancar a aliança. E é Minha uma... mãe me contando, minha mãe falou assim, cara, eu não saio mais no interior de São Paulo, cidade de 200 mil habitantes, Não, né? qual é a cidade? Araçatuba. Ok.
cidade super tranquila, né? Lógico que já tem muita coisa. Em comparação a Portugal, 200 mil habitantes, é que tá de grande. Lá do Brasil, pra gente, ninguém nem sabe onde é. Não sai de aliança. Então, tipo Casada assim, quase vai fazer 50, não pode usar aliança pra sair na rua. Porque só passa. Descobriram, né? Fala, peraí, aliança é ouro. Vamos derreter. exatamente E aí isso. começaram a assaltar as pessoas no ponto de ônibus com aliança. Cada vez isso, a gente volta para essa questão do tipo de que tem aumentado, né? É tipo assim, olhando de fora, acho que você consegue ver o todo muito maior, e quando eu olho para lá, vejo as notícias, o que está acontecendo, eu falo, cara, tá piorando, não Só tá piora. melhorando, não tá. E é que tipo assim, não é uma curva que ela começou a melhorar, é só pior, mano. Só piora. Só pior. Tipo, ano que vem vai estar pior, mano. Mas em todos os sentidos. Economicamente, todos os sentidos, você não consegue visualizar uma melhora. E assim, a gente sente, né? Pô, primeiro que é o nosso país de Sim, origem, sim. né? Eu também amo muito o Brasil. Segundo que a família tá toda lá. Tem grandes amigos lá. Infelizmente, nem todos têm a oportunidade de migrar. Sim, sim. E agora, ainda mais, né, que as coisas apertaram, Aham. com razão. Sim, sim. Do meu ponto de vista, eu sou, Sim, né, sim. não vou falar de política, mas com razão apertaram sobre a imigração, porque do jeito que tá, as pessoas vêm para cá. Você que está aqui há 7 anos, eu que Pois é. estou há 8, eu noto uma piora também. Muito. Porque, né, Caio? As pessoas vêm para cá com a intenção do quê? Transformar. Vamos falar dos brasileiros. Transformar isso aqui no Brasil. Aham. Se saiu de lá porque não estava dando certo, como você quer transformar isso aqui no Brasil? Aí vem, não quero falar, mas indiano, paquistanês, tudo. O mundo veio. Aí vem, quer subsídio, não quer trabalhar. Ou só quer fazer Uber, ou só quer isso. E quer transformar isso em uma mesquita, ou quer fazer. Gente, eu respeito todas as religiões. Sim, sim. Eu sou católico e tal, mas não sou aquele fervoroso, mas eu Aham. respeito todas as religiões. Tem tua Mas fé. você não pode impor. E hoje em dia a sociedade tudo impõe. Tem que impor a religião, tem que impor que na política tem que impor que tem que dar benefício. Por que tem que dar benefício? Sim, sim, Vamos sim. trabalhar, gente. Se você, eu falo imigrante, não é contra a imigração. Pô, eu sou imigrante, eu sou contra o ilegal. Vem, quer ganhar subsídio e não quer fazer nada. Poxa, fica no Brasil ganhando Bolsa Família. Não, né? Não é só isso, é que tipo, foi uma. Eu acredito que tem uma camada por baixo disso que é uma coisa que se aproxima até de um tráfico humano. Porque tu pega essa galera Por exemplo, pegaram outro dia, acho que foi em Lisboa, que pegaram que um monte de visto estava saindo do mesmo endereço. Chegaram lá, Vem. eram as pessoas vivendo em subcondição. Então, tipo assim, será aquele Aquelas cara que tá lojas ali, pequenas que tem 20 ele pessoas não é o morando. vilão. O que que foi vendido para ele lá na terra dele? E que aí ele chega aqui sem falar a língua, com o cara controlando ele, com uma dívida, porque às vezes ele para Sim, pagar sim, essa sim, dívida paga a é com viagem, trabalho, e você tem que trabalhar aqui para mim. Então, tipo, aquele cara às vezes tá vivendo Vão numa morar coisa. com 20 pessoas É. no subsolo, É até isso. cobra Então, 400, 500 euros. eu acredito que essa roda, Sim. esse problema, esse sistema, ele é muito mais profundo do que um indivíduo mas que assim- vem tentar, igual a gente veio tentar nossa vida. Mas só que assim, Mas também, é porque, né, Caio? eu acho que essa parada dos caras que estão ganhando dinheiro com o desespero dos outros sim. e botando na nossa conta que paga imposto, é esse que é o vacilão. Não é o cara que veio cheio de sonho. Sim. E aí Não é essa que é a parada. generalizado. Não é generalizado. é. Mas quando você vem, mas a gente conhece também muita gente que vem a Deus dará. Mano, Se não der certo, eu volto. Poxa, aí vem aqui e começa a falar mal de português, de Portugal. e aí deu errado porque o português não presta. Né? Então tem esse lado da exploração, ok, a gente Sim, sabe, sim, sim. mas tem muita gente também que, né, olha, Eu cansei de ver, você veio aqui numa condição, quando você se mudou, estruturada. Eu também, graças a Deus, vim estruturado. Assim, eu vim já com emprego, um bom emprego. A empresa colocou casa, alugou um apartamento para eu morar, para fazer a transição, tudo certinho. Então, tipo assim, esse imigrante raiz, assim, eu sim, não posso dizer que eu passei pelo mesmo, mas também tive minhas lutas e você teve as suas sim, também, não é lógico. isso. Mas sabe o que é uma parada que eu via? Por exemplo, eu morei em Matozinhos. No meu primeiro ano aqui no Porto, eu fui morar em Matozinhos. Aí ali no edifício espelhado embaixo tinha Aham.
um pagode no domingo. Tá. E aí o que eu mais via era aquela representatividade do que me incomodava de eu ver amigos meus fazendo lá no Rio. Que é, mano, o cara tava aqui ralando. Eu sabia de gente que tava devendo dinheiro. Aí, o fulano tava me devendo dinheiro. Chegava naquele domingo, o cara tava pegando o balde, sei o quê. E assim, um negócio de consumo, e era isso, e, tipo, e eu não me incomodo com isso. E o ponto que eu quero chegar era, o que me incomodava era eu via que as Você pessoas queriam trazer aquele estilo de vida superficial é. que era o que a gente tinha lá no O que Brasil. não, é o que eu falo. Pô, se a gente sai do Brasil por questões que te incomodava, Aham. que não dava certo, agora você vai vir aqui transformar isso É aqui isso, é isso. e falar mal de quem. Peraí, continua. É isso, é isso. Ninguém é obrigado a imigrar, não é? Fora eu que minha esposa me Aham. obrigou. Não, mas é Olha, isso. Leandro, Você não vai veio ver para o podcast, você vai tentar. assistir, você vai ver que né, você Mas é pode. isso. É uma. Nesse ponto, assim, eu acho que é isso. É uma mentalidade da gente ter a noção de que somos uma comunidade. E eu estou aqui. Cara, você pode achar isso ou não, mas a verdade é, quando você sai do Brasil e vem para Portugal ou para qualquer lugar ou vice-versa, você está saindo da tua casa e está chegando na casa dos outros. Você não chega na casa dos Respeita, outros chutando a porta. respeita. Então você chega com Se respeito, adequa. você se adequa. Com o tempo, pô, é o que eu te falei. Se eu quiser hoje ir num sambinha, eu sei onde ir. Se eu Sim. quiser hoje ir num evento onde tenha mais do lado da cultura portuguesa, eu consigo ir. Eu consigo ir. Hoje meu ciclo de amizade tem portugueses e brasileiros. Sim. Então, assim, é algo que você vai se adaptando. Mas é isso que você falou. Tem pessoas que fogem do Brasil, mas trazem junto os problemas. E o problema é esse, né? Quando você traz E o a problema é a coisa. pessoa, né? Sim, é óbvio, né? Se a gente vem e traz a coisa boa, né? Aham, Poxa, eu tenho 95% dos meus aham, alunos são portugueses. aham, Julgo que eu trago a coisa boa do brasileiro. aham. O relacionamento que eu tenho com os Sim. pais, nos colégios privados, estou em grandes colégios. Então eu julgo que meu filho, o professor Euler, o Hugo, os professores que Aham, trabalham comigo, estamos trazendo a coisa boa do brasileiro aham. para as crianças, para a modalidade, para o desenvolvimento pessoal. Eu acho que é a coisa boa. Eu não quero a coisa ruim. O seu não sair de lá. Acho que esse é o grande problema. É E é isso. isso que começa, né? Os portugueses falam. Aí começa a dar razão. Ah, Né? Tipo, essa brincadeira, esse meme que saiu agora há da pouco tempo, Guiana. da Guiana. É tudo muito engraçado. Aham, Mas até que ponto? aham, Ofende. Né? aham. Ofende. E eu acho que quando parte para um lado da ofensa, é uma brincadeira. É uma brincadeira, só que é aquilo, o brasileiro não tem muita noção da brincadeira. Nós somos assim, né? Vamos lá. Isso aí a gente, quando começa a esticar a corda, não, tudo bem, a quinta série impera. É Mas isso. só que desde que você não ofenda. Aham. E aí começa. Né? Com os brasileiros, enfim. Não dá para tirar a razão. Sim, sim. É Não dá para uma. concordar 100%. É Óbvio, tudo isso. tem limite, né? Mas também não dá para discordar, Caio. É algo, eu falo muito isso assim pro meus colegas assim, tipo assim, a gente vem para cá como imigrante e aí a gente é isso, sente ser imigrante e quando você ser imigrante, você visita, você tem choques. Sim, Então, essa pessoa às vezes vai te receber de uma maneira ou de outra. Então, eu já sofri preconceito aqui, você também. já vi preconceito, Sim, mas também já muito mais gente já me ajudou do que me atrapalhou, do sim, que foi preconceituoso, infinitamente mais. sim. Eu sofri preconceito uma vez e vi preconceito outra vez. Então, tipo assim, minha relação de 8 anos com Duas. portugueses todos os dias são Duas. O duas situações que a gente nesses encara todo dia no Brasil, milhões no Rio de Janeiro? de milhares, centenas de Sim, milhares de de situações casos. que sempre foram positivas. Só que o que acontece? Eu falo assim, cara, a gente reclama, mas também lá no Rio de Janeiro eu via muito preconceito com o boliviano, Pá, com o o nordestino. Então, nordestino, tipo o assim, Paraíba, então aquela brincadeira, assim, o a gente Paraíba, o reclama de cearense. preconceito, mas É. a gente também é preconceituoso. Então, assim, é um ciclo, e Você pessoas morou boas e ruins tem vamos em lá, qualquer você lugar. morou na Barra da Tijuca, Aham. tá? Você é de São Cristóvão, você fala favela, foi para Barra da Barra. Que é lugar mais escroto que a Barra da Tijuca? É. Eu posso falar com propriedade. Por quê? É um lugar de emergente. Aham.
Então, muitos, né? Ganharam dinheiro, saíram da periferia e foram morar na Barra. Aham. Você falou, pô, quando cheguei lá, É. atravessava a Barra, venci, pô. E é esse sentimento. Só que ali, as pessoas que vêm de comunidade, vêm da Aham. favela, né? Pô, venceram, ok. Só que aí chegam e quer maltratar as outras. É isso. Então, quer mais preconceito do que essa? É isso, Ali é é um isso. lugar, acho que a Barra da Tijuca é o lugar mais podre que tem no Rio de Janeiro. E eu falo É isso porque eu isso. fiquei lá, posso falar com propriedade. Sim. E você vê As que pessoas é ficam olhando isso. assim, "Ah, você é professor de judô." Cara, eu juro. Aham. Olha, eu juro. Eu cheguei a ouvir de uma filha de um político na época, que Aham. dava aula pro irmão. E aí, na época, a gente foi, eu e minha esposa, a gente tinha a Luana ainda, a gente ia fazer uma viagem antes, para tentar começar a engravidar e tal. Dos sonhos. Olha, Aham. vamos, né, quando a gente vem dar passeio para lá, Aham. você tem que ficar mais dias, fazer aquele roteiro, que é tudo longe, muito caro. Sim. E nós fizemos, na época, Grécia e Itália. Pô, maneiro. E aí, essa menina, eu lembro até hoje, cara, é adulta, já fala assim: Ah. poxa, nem eu conheço esses lugares, eu nunca viajei. Eu falei assim, problema teu, trabalha e faz. É isso. Então, até isso, sabe? Aquela, pô, você é professor. Eu te pago, então você é inferior a mim. Exato. No final é isso. É É isso. essa relação É que cria. justamente. Eu ouvi isso. Eu falei, poxa, que carrão, nem eu tenho esse carro. Pais que me pagavam que eu tinha que ser. Não, professor, Ah. você é. É. Eu E tô eu te sou. pagando, você é menor Exato, que eu. Você me exato. obedece. É Exato, isso. exato. E graças a Deus aqui pelo menos isso eu não sinto aqui. É. Aqui cada um segue a tua vida, É que esse você tem, não sentimento, tem. você traduziu o sentimento que eu quis dizer com o pagode da praia. Era É, esse é. sentimento. É esse sentimento que é o sentimento da Barra da E a Tijuca que gente eu vi fala assim, aqui. pô, mas aqui tem preconceito. Mas isso lá no Rio de Janeiro é o quê? É. Uma pessoa virar pra você, poxa, nem eu fui pra esses Minha lugares. mãe Que é carro é paraibana, esse? mano. Minha mãe é paraibana. Minha família aí, pô, vem 300 tia lá da Paraíba. Um abraço pra todos. E, cara, eu lembro que, tipo assim, eu uma vez viajei lá pra Paraíba, pra Riachão, que é a cidade que minha mãe nasceu, interior da Paraíba. Eu tava com meus primos jogando flipper, e aí eu fui ofender alguma coisa, mas aí o que que eu falei? Pô, esse Paraíba aí, Puta, aquela coisa meu irmão, ficou um automática. silêncio. Eu lembro até hoje disso. Eu acho que não me bateram porque eu era criança, mas eu não chamei as pessoas de Sim, Paraíba, eu chamei o personagem do jogo. pô, mas é aquela coisa do carioca. Ofendi. É igual Então, em tipo, é um E preconceito, aí, em mano. São Paulo ou cearense? Baiano. Baiano, baiano. Mas é um jeito. É um preconceito, um Aham. preconceito, mas que virou brincadeira e tá Sim. tudo bem. Mas pra ele, ele se sente ofendido. É isso, exatamente. Então a gente fala, poxa, aqui tem. E lá? O que a gente encara ali diariamente, que você É falou, né? isso. Uma história de família. Ô, Paraíba. Na Paraíba. É. Você tá vivo por Deus, você demorou Que era criança. Ainda mais no interior, que os caras logo a a peixeira canta. peixeira, meu irmão. O risca-faca lá. Mas é fogo. Mas é exatamente isso, cara. Acho que a gente conseguiu resumir. Você conseguiu trazer esse resumo muito bem. Essa questão da pessoa, essa superioridade. É a casa que tenha. O prédio que tem o elevador de empregada, a porta da É. empregada, o quartinho. Que isso? É o Quarto de quartinho da empregada. Pô, empregada. Entendeu? É essa surreal. sociedade que a gente olha e vive, se você não tem uma lente de olhar isso de fora e ver, pô, isso aqui tá meio errado achar isso normal, né? E essa relação que quando eu vim aqui e eu via ela acontecendo, isso me deixava E mal, essas entendeu? coisas, né, Caio? É assim. Tá falando daquela que você falou, pô, se a pessoa bater na tua porta, pô, eu vou tratar bem. Por quê? Não é que eu quero ser melhor. Eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo, quando É eu mandei aquela empatia, mensagem. é isso. Ou então, é o que eu falo, eu não tenho empregado. Aham. Nunca tive. Nem no Brasil, eu detesto, meus professores sabem, Eu não gosto dessa palavra também, não. e eu detesto que me chamam de patrão. Não sou Aham, patrão de ninguém. Eu tenho meus parceiros de trabalho. aham. Eu falo, nós somos o Clube Ajuda RS. Ponto. Minha equipe, é isso. Eu sou professor da Ajuda RS, o Gabriel, meu filho, é professor, o Euler é professor, e nós trabalhamos para a mesma empresa. Aham, Eu tenho meus alunos, você tem seus alunos, a gente produz e eu faço o administrativo da empresa. aham, Né? Sou, tipo, sou o diretor executivo, dou a última palavra, assim, mas eu aham, pego opinião, mas eu não tenho empregado. aham, E quando me chama de patrão, eu detesto. aham, Então, não existe empregado. Ensino a minha filha, Luana, a dona Paula, que vai em casa, vai aham. toda quinta-feira limpar. Eu falo assim, dona Paula, a senhora está aqui, a chave está aqui, a senhora manda mais do que a gente. Não tem, não tem empregada. Não É existe isso, é isso. empregado. Não pode ter sabe, essa.
subcolocação de cargos. exatamente Cara, se isso. não é a Dona Paula em casa, minha casa vira um pandemônio. Quando diz, ela vai lá uma vez na semana, que a Leilane sai cedo, chega tarde. Eu saio cedo, chego 10 horas da noite. Você não tem alguém para organizar? Então, eu sou muito mais dependente da senhora que vai lá fazer a limpeza com carinho na minha casa, no meu apartamento. Às quintas, eu sou dependente do meu filho do Gabriel, que está dando aula desenvolvendo. Eu acho que essa dependência mútua não uma pode relação. colocar em superior. Eu acho que esse é o grande problema. As pessoas se colocam sempre superior a outra. Isso que você falou de empregada e tal, a gente lá em casa, durante um período, tinha a Maria, um beijo pra Maria, acho que ela não vai assistir, mas Maria, eu lembro de tudo, tá? E ela trabalhava lá em casa, e quando a gente era criança e tal, não sei o quê, porque quando a gente era mais novo, assim, meus pais tinham... É uma história, depois um dia a gente troca ideia comendo vinho, mas eu fui pra favela com 10 anos, né? Antes disso, a gente tinha ali uma condiçãozinha de classe Tá. média normal. Então, assim, tinha lá a Maria que trabalhava lá em casa, e eu, de criança, quando perguntavam quem era, eu não falava, tipo, é a empregada lá de casa, eu falava que era minha tia, ou no máximo do máximo, ela ajuda lá em casa, mas nunca usar a palavra ela é Empregada, eu não empregada. gosto Isso, também, isso, cara. isso sempre, quando eu fui ficando mais velho e eu via que as outras crianças falavam assim, a empregada lá de casa. Aí eu falava, então a Maria também é empregada? Mas a Maria não é Pô, empregada. se não é a Maria, não tem minha casa não fica A em Maria pé. é tipo, ela é minha segunda mãe ali. Minha mãe tá trabalhando, quem é minha mãe ali é a Maria. A Então, Dona assim, Paula tá em casa, se não tem a Dona Paula, minha casa vira um é isso. trem. A Dona Paula é a Dona Paula em casa. E aí É que tem a salva. relação que ficou famoso isso de um apresentador brasileiro, não vou citar o nome, que ele, num podcast também, ele citou que cobraram não sei quantos reais, tipo, R$ 1.000 para Eu limpar a vi. piscina, Eu vi. e aí, tipo, Deixa eu... mas aí ele gasta com um monte de coisa fútil. Então, Numa assim, casa que vale 3 milhões. é isso. Então, tipo assim, como é que você vai colocar uma pessoa na sua casa para cuidar da sua casa, da sua família, do seu bem mais precioso, que eu acredito que são nossas filhas, né? Nossa família, nossas filhas, tá lá para cuidar, não sei o quê, e você vai. Na verdade, essa pessoa, na verdade, você tem que agradecer por essa pessoa existir na Pois sua é, vida. Não pois é eu é. tô pagando. Não, não, é tipo, obrigado Não, por pois é. aceitar e cuidar tão Pois bem. é. É o E tem contrário. gente que. E na verdade, a maioria das pessoas não pensa É a isso. maioria. Essa que é a A verdade. maioria. Essa que é a Essa é a verdade. maioria. Não cria A essa narrativa pode relação. até ser diferente, mas a realidade é outra. E que vi. Tem uma coisa que eu aprendi, a gente falou, tu falou que é católico, eu também sou, que eu acho que é São Francisco de Assis, que ele pega a galera dele assim, dá uma volta na praça e volta pro mosteiro. E aí a gente não ia evangelizar? A gente foi, pelas ações. A gente não foi falar, a gente foi mostrar. Então, entendeu? Então, tipo assim, Isso daí já é uma já é lição. muito mais do que eles falam, pô, olha essa galera fazendo isso. Então, você falar, eu pago muito bem a minha empregada, era para eu pagar 1.000, pago 2.000, não sei o quê. Mas o que adianta você chegar lá, você às vezes não dá bom dia, você esculacha, às vezes você trata, às vezes você Sim. quer dar um presente, você não está dando presente, você está dando o seu resto. Entendeu? Vou dar um presente para fulana, eu gosto muito dela. Aí você dá um resto seu para Que não ela. usa mais, cara, eu toco. Então são essas relações que são muito mais complicadas. Sensei, eu queria falar, a gente talvez já esteja encaminhado aqui para uma reta final e eu não queria perder essa oportunidade. Você comentou um pouco de que você viajou para a Itália para competir, etc. Queria que o Sensei contasse um pouco da sua carreira como judoca, Tá. atleta, competições, assim, falasse um pouco, desse um panorama geral, obviamente, mas eu também sou curioso se você pudesse trazer também, assim, memórias de, tipo assim, mesmo que tenha sido a competição do bairro, mas uma que você lembra assim, pô, essa daqui foi foda ter conquistado. Tem aqui, acho que virou a chave da minha vida. Mas Aham, enfim, como eu falei, já faço judô há quase 40 aham, anos. Competi a vida inteira. Lutei profissional até, mesmo, eu fui pai muito cedo, né? Eu aham, tô 47, o Gabriel vai fazer 27. Era atleta, fazia educação física, enfim, morava em República. Fui pai muito novo. Deu um chacoalho na vida, na aham. época, não tinha nenhuma bicicleta.
Mas as coisas encaminharam, enfim, deu tudo certo. E eu competi até os 33, profissional, né, no classe sênior. Competi muito. Tinha contratos com as cidades em São Paulo para disputar jogos regionais, jogos abertos. Depois eu fiz uma lacuna, né, e voltei com os 36. Mas voltando Então eu disputei 6 mundiais, né, de veteranos, acima de 30 anos. Sou bicampeão mundial. Ganhei em Atlanta 2009, Montreal 2010. Parabéns. Aí depois eu parei, voltei em 2016, Estados Unidos, Marshall fiquei em terceiro. Itália, 2017, em terceiro. Depois eu fui para Cancún, 2018, perdi. 2019, foi o último em Marrocos. Eu já morava aqui e fiquei em terceiro também, mas também tinha sido campeão mundial por equipes, enfim. Ganhei campeonato nacional português, campeonato brasileiro, campeonato paulista, enfim. Então você competiu aqui também? Competi Ok. até sênior aqui, ainda com a molecada nova. Fiquei em terceiro no campeonato forte que tinha aqui. Foi no meu último ano de carreira, que eu estava com 42, eu acho. Mesmo assim, lutei, então fiz esforço com a molecada. Mas acho que existe uma competição que mudou a minha estrutura de como pessoa, como, sabe, como para a empresa, para a academia, para o judô, diferente. Quando eu fazia 30 anos, é o primeiro ano que pode se disputar os mundiais de veteranos. E era nos Estados Unidos, em Atlanta. Interior, aquela caipira, porta-porteira. Nem sabia que era nem passaporte. Nunca tinha viajado para lugar nenhum, só dentro do país. Falei, cara, disputar esse mundial. Fui lá, tirei o passaporte, sem grana. E para as pessoas que não são do Brasil, para tirar o passaporte, não é tipo ele foi aqui foi na na junta, Boa Vista, na junta, não, ele foi para São Paulo. Lá tinha a Polícia Federal ainda, o passaporte, sim, o visto que eu fui para São Paulo. É isso. E ir para São Paulo, no interior de São Paulo, para quem não sabe, são 6 horas de carro. São 6 horas de carro, enfim. Fui lá, tirei o visto, ok. Tá começando a vir a realidade, só que eu não tenho dinheiro. Eu lembro, Caio, que um dia antes eu juntei e consegui passar. Tipo, a equipe inteira do Brasil foi por um voo direto para Atlanta, com conexão não sei onde rápida. Eu não falava inglês, o inglês é horrível, sabe aquela coisa de. Vim de família humilde, meu pai falou assim: olha, eu fui criado assim, cidadezinha pequenininha, 30 mil habitantes. Falou assim: olha, eu tenho dinheiro para pagar uma coisa, o judô ou o inglês. Tinha isso. Minha irmã fez inglês, fala inglês fluente. Eu fiz judô, faixa preta. Meu irmão fez judô, é engenheiro, alemão, meu irmão alemão, que chama de alemão porque é loiro do olho azul, só com minha mãe, meu pai é negão, enfim. E fez faixa preta, até o final. Pronto. Então, meu inglês era uma porcaria. É ainda, mas me vi, não passo fome. E aí a menina falou assim, olha, nós temos um voo que é mais barato, acho que na época $200, $300, só que é uma conexão em Miami. Só que você tem que ficar 7 horas no aeroporto de Miami. Tranquilo, pô. Miami? Pô, tem um sonho de conhecer Miami. Vou adorar. Cheguei no aeroporto. Miami, não precisa falar. Em Miami você não precisa falar inglês mesmo, mas tá no aeroporto, encantado. E aí, só que um dia antes da viagem, eu tava vendendo rifa no camelô. Camelô, aqui pra gente traduzir. Como vai traduzir camelô? Acho que não tem. Acho que aqui não tem, mas. Vamos lá. Imaginem lojinhas de chinês. Um monte de lojinha de chinês, uma do lado da outra, tudo baratinho. Imagina que é uma feira, tipo uma feira medieval, uma feira de Natal, que tem as barracas, só que isso todo dia. Só que aí tudo chinês, tudo produto dos chineses. Vamos lá, imagina assim, lá a gente fala... É um comércio legal, né? Pois é, lá a gente fala o Paraguai, mas aqui tudo produzindo lojinhas chinesas, enfim. Vendendo rifa no camelô para poder ter grana para comer. Então, cara, foi um marco. Eu cheguei, tava em Atlanta, vislumbrado, perdendo peso para lutar e fui campeão mundial. E aquilo eu ganhei, pô, eu lembro a competição inteira, eu lembro as cenas inteiras e o marco de tudo, porque eu fiz tudo para chegar nesse mundial, consegui ganhar e fiz, no começo da história que eu falei, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tinha feito 2 amigos, Paula e Biaso, meus 2 irmãos, que eram atletas também, veteranos, conheceram, agora são ricos, é bom ter amigo rico. Separei e tal, uma transição de vida, vem morar no Rio, e eu fui pro Rio. Então, quer dizer, um cara que
eu fiquei predestinado a disputar aquela competição. Não sabia falar inglês, não sabia nada. Fui sozinho, voltei sozinho. Consegui ser campeão mundial. Fiz 2 amigos que me levaram para o Rio de Janeiro. Aham. Então, esse biase, pô, tem uma casa aqui, você mora aqui, até a casa é tua. Até você se ajeitar. A casa é tua. Você morou 10, 20 anos, a casa é tua. A casa é sua. Só que aí eu conheci minha esposa, então vamos morar junto, então, e 1 ano, 2 anos depois, já tinha saído da casa, mas... Então, essa competição mudou a minha vida. Aham. Porque eu ganhei, fiz amigos e fui parar no Rio através dessa competição, que o Rio, que eu falei, da tatuagem, o Rio fiz meu nome realmente no Rio de Janeiro. Então, foi um marco... Essa competição é a marcante na minha vida. Se tem uma competição que foi esse Mundial em Atlanta. E eu tô vendo tu falar, tu tá até com os olhos brilhando, assim, cara, porque história... você falando assim eu consegui pensar assim de tipo, posso estar errado, mas acho que quando você chegou lá, o mais fácil foi lutar, né? Sim, foi. Foi, com certeza. Então, quando você chegou lá, tipo assim, agora o mais fácil é eu lutar. Na verdade, Então, assim, brincando. Né? Foi. Mas na verdade eu ganhei a final contra um cara da República Tcheca. Eu tava perdendo a luta, faltava 15 segundos para ganhar. Mas o mais fácil, a história toda, o contexto todo de vida, você sair do interior, você ir para um país. Porque é diferente de quem vem da capital, do Rio de Janeiro. Sim. Não tem a cultura. Quem é do interior não Acesso não à informação. E viajar. A viagem de quem é do interior é férias, janeiro, dezembro, vamos pra praia. Então é passar férias na praia. 10, 15 dias. Essa foi a minha criação dos meus pais, graças a Deus. Quando tinha condição, a gente ia passar férias na praia. Então, ia à praia. E eu acho que tem a ver com a... Desculpa te interromper, é só para complementar. É porque quando eu falei acesso à informação, não é isso. A informação que eu quis dizer é a possibilidade. Por exemplo, o Sensei está aqui hoje em Portugal através do judô. Talvez mais pessoas vão conhecer sua história e saber que isso é possível. Sim. Então, quem está numa grande capital, é muito mais fácil você conhecer, falando do Brasil, comum, né? Um cara que foi. Aí você, então eu posso... Então isso é possível. Sim. É que você às vezes não sabe nem que é possível. Pois é então, para comum, né, você, cara? era algo muito mais impossível ainda. Muito impossível. Não imaginava. Para Cara, você, talvez não, mas para as pessoas à tua volta, é tipo assim, o Ricardo tá maluco. Pois é, mas como que são as coisas, né, Caio? Agora, dia 22, chega meu irmão, com minha cunhada e meus 2 sobrinhos. O alemão. O alemão. Meu pai é negão, minha mãe é da família italiana, é loira. Então, eu tenho um irmão que é alemão, loiro do olho azul, e minha irmã loira do olho verde. Daniele, alemão, Renato Soares, Daniele Soares, vão assistir. O alemão e a Dani. E eles são loiros. Mas meu irmão tá vindo agora, dia 22, chega. E é a primeira vez, meu irmão tá com... Eu tô com 47, fez 41 agora. Primeira vez que vai viajar para fora do país. Maneiro. Calma. Já chega dia 9 de julho, meu pai e minha mãe. Primeira vez que vão viajar para fora do país. Maneiro. Meus pais são jovens, né? Minha mãe tá com 67, meu pai 71. Primeira vez que vão viajar fora do país. Então, é legal, acho que até isso a gente poder proporcionar. Né? Tipo, era uma coisa impossível, né? Se a gente vê do interior. E hoje meus pais, acho que nunca pensaram, vão viajar fora do país. Meu irmão tá super empolgado, meus sobrinhos vão vir para cá de férias. Então é legal proporcionar isso também, né? Para nossa família. Eu né? tive eu consegui minha mãe, meus pais são divorciados, né? Então primeiro vem minha mãe, cara, e assim, como eu falei, de favela e tal, cara, trouxe minha mãe para minha casa, e na época eu tava morando de aluguel, né? Mas para simplificar, minha casa em outro país, e tu conhece lá Matosinhos, um lugar maneiro. Fui lá, busquei ela no aeroporto, ela ficou lá em casa, aí o rolê é maneiro, levei ela para Paris e para Roma, então, tipo, ela conheceu, assim, então, tipo assim, ter aquela realização de ter visto todo o sacrifício que ela teve para me criar, e eu depois poder minimamente retribuir alguma coisinha, foi muito foda, e depois, uns 2, 3 anos depois, acho,
veio... Não, porque foi ano retrasado, então foi mais tempo. Já tô perdendo as contas dos anos aí, já tô há muito tempo aqui. E aí veio meu pai e minha madrinha também. Ah, Então, tipo assim, e eles foram, e veio meu irmão com a esposa. Então, tipo, veio uma galera. Então, é só do tipo de eu ter sido maluco e vir pra cá, aí é. e Você consegue poder oferecer. proporcionar isso. É, cara, porque assim, fala, poxa, tô no caminho certo. É, é. Eu acho que as coisas têm dado certo, né? Porque o cara maluco que saiu, pô, olha, tô indo embora, tô indo pro Rio de Janeiro, que não fala, pô, estamos indo pra Portugal, como assim? Porque assim, quando eu falei que eu vinha pra Portugal, cara, como? Você tá com não sei quantas escolas, eventos, fazendo campeonato para 700 crianças no Rio de Janeiro, com nome, mais de 200 alunos. Como que você vai embora? Você já tem tudo. Como? Mora numa casa enorme, a Leilane trabalha, é dentista e tal. Eu falei, olha, mas a minha esposa me pegou num ponto muito importante, Aham. né? Que é, como se fala, pai da Eva, é a família, pai da Luana. Sim. Ela fala, que adianta a gente ter, tá andando no carro bom, mora bem, mas ó, segurança aqui na porta, casa com arame farpado, que é coisa surreal, que aqui ninguém vai saber nem que é isso, né? É. E segurança, cerca elétrica. Vou levar a Luana num colégio, acontece alguma coisa, toma um tiro, uma bala perdida, a gente perde tudo por causa do financeiro. Aí eu dei um choque. Falei, para, chega, vamos virar a chave. Para quem não sabe, Aham. Portugal não é um país para você ficar rico. É. Cara, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu falei, não, eu vou aqui para ficar rico. Não. Na verdade, o tempo vai passando, você vai pegando Sim, sim, maturidade. sim. O que é a riqueza? Porque você chegar agora, você vai na tua casa, você vai fazer um churrasco, você vai almoçar com a tua família, você vai pegar a tua filha. Você ser dono do seu tempo, né? Entre aspas, você conseguir, acho que essa é a maior riqueza, né? Então você consegue mensurar essas coisas. Então, você poder que nem sair do Brasil e ser mais dono do seu tempo, da sua liberdade, você deixar um carro na rua, você fazer. Eu acho que isso é uma riqueza, assim, Eu que acho que isso é proporciona a isso pra maior família. riqueza. Igual você falou, pô, eu trouxe meu pai, depois eu trouxe a minha mãe, eu tô trazendo minha família. Aí ela falou assim, poxa, fiz a coisa certa, né? O É, é. maluco às vezes faz as coisas certas, né, É irmão? isso. Às vezes o maluco às vezes tá certo. É, isso que tu falou também muito verdade. Eu assino totalmente embaixo nesse sentido. Teve essa questão de o que é mais precioso para nós e é o tempo. E eu acho que talvez eu tive sorte de aprender isso cedo, que foi, pô, eu tive uma origem humilde e eu em determinada parte da juventude estava ganhando um bom dinheiro e é o que eu te falei, mano, eu morava ali atrás eu lembro que eu chegava na Aham. minha janela, queria meio conversar, porque tá vendo aquela cobertura ali? Ali mora o Ronaldo Fenômeno, que é o Ah, Golden tá. Green, né? Aham, Ele morava aham. ali na época, a casa dele no Rio, não sei se ainda é o apartamento dele ali. Aí eu falava, pô, ali é a casa do Ronaldo. Então, tipo assim, era um lugar que, da onde eu saí, onde eu fui parar, era, mano, eu cheguei. É, Só que, tipo, eu aprendi cedo, e essa talvez tenha sido a sorte, que você nota que não é isso sobre o ter, tá ligado? Porque eu continuava ainda, e aí? E cadê? E é, cadê? é. E eu me descobri, você falou do pai da Eva, o nome, e, cara, eu me descobri ainda mais nesse sentido de quando eu virei pai. De hoje, o que que é o meu privilégio? Cara, é eu ser dono do meu tempo, é eu poder fazer meu trabalho, ter tempo para ficar com a minha filha. Se eu, durante a minha filha, não fico o dia todo na creche. Aham. Pô, eu vi ela dar o primeiro passo dela. Ela tá ali, ela tá no quarto dela fazendo a bagunça com a mãe dela. Ela às vezes me grita, papai, não sei o quê. Então, tipo assim, eu tô ali próximo vendo Ah, ela crescer, vendo ela se desenvolver. E isso é algo que, mais uma vez, é um clichê, não tem preço. E eu já vi entrevistas mais de uma vez de bilionários mundiais, e é em dólar, não é em real, é. não. E os caras, cara, esse é um padrão. O que você se arrepende? Alguns dizem que não se arrepende de nada, mas os que dizem que se arrependem de alguma coisa eu deveria ter passado mais tempo com meus filhos, Sim. eu deveria ter passado mais tempo com a minha família. O próprio Ike Batista deu uma entrevista Aham. agora que ele fala: qual foi o seu maior arrependimento? Ele fala: pô, eu deveria ter passado mais tempo com meus filhos. Isso daí, Caio, isso é uma realidade eu, Ricardo, tenho essa realidade. Aham, Porque eu fui pai muito novo. aham,
Então, eu não curti o Gabriel. Eu não curti a Júlia. Aham. Trabalhava de manhã, à tarde, à noite, garçom, isso. Cara, fiz de tudo para acabar minha faculdade, de tudo. Tudo que é garçom, segurança em boate, enfim. Porque boate no Brasil, acho que eu tô casa noturna. Enfim, Discoteca. discoteca, é. E passou. Passou o tempo. E mesmo no Rio, com a Luana pequena, a gente mudou a Luana para ia fazer 4 anos. Trabalhava muito, saía de casa às 6 horas, deixava ela na casa da minha sogra bem cedinho e chegava em casa às 10h30, 11 horas da noite. Aquela loucura Sei. de Rio de Janeiro. E aqui, eu te falo da qualidade de vida. Cara, não tem nada. Minha esposa leva, a Leilane leva a Luana de segunda a quinta no colégio. Eu busco todos os dias. Aham. Eu levo às sextas. E aí, pô, então a Luana já é faixa verde, indo para verde e azul. Me ajuda. Ela me ajuda Tá a dar aula. contigo no Ela me treino. ajuda a dar aula dos babies, então eu pego ela no colégio. A gente, todos os dias, da segunda, terça e quarta, Aham. a gente faz um lanchinho junto, antes de começar a dar aula. Vai na padaria ou come na academia, a gente faz o nosso lanchinho junto, a gente conversa, como foi no colégio, né? Ela fica comigo, ela me ajuda e depois a Leilani vai buscar ela 8 e pouco da noite, que a Leilani tá os pacientes até tarde. Então eu tenho esse tempo com ela, que no Brasil eu não teria. Aham. O Rio de Janeiro, então, isso daí que eu ganhei. E não um arrependimento, lógico. A vida precisou ser assim. Exato. Eu não me arrependo porque eu precisei fazer tudo isso, mas hoje eu Não curto. é uma escolha. Hoje eu curto muito o Gabriel, que o Gabriel tá Ah. aqui com 27, mora com a namorada dele, a Bianca, e são super bem. E nem hoje. Folga, pai, e aí? Vamos fazer um churrasco. Mas... Agora no almoço tem churrasco em casa, então eu consigo curtir o Gabriel com uma idade já mais, né, 27, mas é uma curtição diferente. Assim, a gente trabalha junto comigo, a gente senta, toma uma cerveja, bate um papo, mas assim, não é um arrependimento, foi uma necessidade. Sim. Mas se pudesse ser diferente, vamos lá, se pudesse ser diferente, É isso. eu teria feito diferente. Se fosse um ou outro, é É. porque não era um ou outro, era só aquilo. Se pudesse ser isso que eu tenho com a Luana hoje, com o Gabriel e com a Júlia, eu teria. É isso. Meus pais também foram assim, tipo, meus pais comerciantes, cara. Meus pais não tinham férias. E, tipo assim, o que eu tinha, os meus pais minha mãe abria padaria. Minha mãe na época tinha padaria, né? Abria a padaria às 5 horas da manhã, a padaria fechava às 10 da noite. Tipo assim, como é que ela vai me buscar na escola, entendeu? São essas coisas. Ela fez errado. Meu irmão, era isso para botar comida e criar 3 filhos. Vai fazer o quê? Foi necessário. É isso. Não é que você A não tá vida vai errado. passando, tu Pois não é. escolhe essas coisas. Agora quando você pode ter, se eu tivesse essa opção, É, né, essa qualidade de vida que a gente já falou, tem enfatizado desde o começo aqui de Portugal, é maravilhoso, cara. isso é muito bom. Bom, então, Sensei, muito obrigado por ter Poxa. vindo. Espero que você tenha gostado. Muito. Pô, esse foi o podcast mais longo, hein? É? Esse foi e Sério? aqui a gente continuaria falando muito ainda. Se não fosse a questão de horário, a gente continuaria falando. Pô, muito obrigado mesmo por ter vindo. Adorei Poxa, falar imagina. contigo. É bom saber que podem ser crianças abaixo de 3 anos. Eu estava esperando ela fazer 3 anos. Mas vamos combinar dela fazer umas aulas lá. Depois a gente Bora. alinha isso. Foi um prazer enorme. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Eu vou pedir para você também, fala um pouco sobre do projeto do judô, quem quer encontrar vocês, como é que faz, para as pessoas que estão interessadas em levar seus filhos. Fala também se tem para criança, adulto. Sim, Fala um sim. pouco. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite, Caio. Desculpa a falta de agenda. A gente falou há mais de um mês atrás, não. eu falei assim, Caio, tô sem data. Não, isso E eu tinha essa brecha, esse final de semana livre, porque o meu próximo final de semana livre, acabou 19 de julho. Então, até lá, todos os finais de semana estão pegando, mas, poxa, desculpa não ter conseguido me agendar antes, mas obrigado pelo convite. Pô, você é uma pessoa fantástica, sucesso, o podcast vai bombar mais ainda. Foi meu primeiro podcast também, então foi uma resenha que a gente falou fantástica, um bate-papo muito bom. Bom, o clube, a gente atende hoje no Colégio da Bonança, no Colégio de Gaia, Miramar, aqui no Porto, na Boa Vista, em Gaia, no centro, Gaia, Soares dos Reis, Crestuma, enfim, tem as unidades espalhadas. No Instagram, @clubejudors. Ok. Tá? Então o Instagram nosso
a maior rede social, a gente é o que mais movimenta. Ahn, Meu contato tá lá, então, enfim, precisar. Tem aulas para crianças, adultos, adolescentes, senhores, senhoras, não tem idade, o judô não tem idade. Tem, a partir dos 2 anos e meio, em Gaia a gente aceita a partir dos 2 anos e meio, tem um horário. Então existe as turmas babies, né, até os 5 anos. E aí por diante. Então, Legal. Então, mais uma vez, obrigado. Você que assistiu até aqui, obrigado. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque tu assiste e não se inscreve. Não quer se inscrever? Beleza, mas deixa o teu like, compartilha, deixa um comentário e ajuda a gente. Os links para achar onde treinar na RS, vou deixar tudo aqui na descrição. Os links das minhas redes sociais também. Você que está pelo Spotify, também dá follow aí na gente. E é isso. Até a próxima. Valeu. valeu, obrigado. Pô, maneiro.